prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 14 horas mais 34 minutos. Boa tarde pra você. Gustavo Marques. Esse sou eu. Daqui a pouquinho a bola rola pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mais uma vez falando, em quantas vezes eu falei isso aqui na jornada esportiva. O Guarani em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. Lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Guarani duelam. Daqui a pouquinho, às 15h30, a bola rola no estádio Jorge Ismael de Biasi. Ô Jorjão, daqui a pouquinho tem Guarani e Novo Horizontino e Guarani. Jornada esportiva que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também o restaurante do Dadá. Peça sua pizza. É uma delícia! Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques e a coordenação de esportes é de Carlos Corsetto. Boa tarde para você. Vamos, Bugre. Vamos, Guarani. Vamos em busca da vitória. O Guarani é o lanterna desse campeonato. Tem apenas 6 pontos. Que coisa, hein, Guarani? Quem sabe agora, com as peças novas, o Guarani consiga aí uma recuperação imediata para sair dessa zona que tem deixado o torcedor triste e indignado. E ele que vai me auxiliar nas reportagens, o Wendel Coral. Satisfação, hein, Wendel? Mais uma vez trabalhar ao seu lado. Acho que essa é a terceira vez ao longo de todos esses anos, né? Boa tarde para você. O Guarani que busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro e já quer o seu destaque inicial, hein? Wendel Coral. Tudo bem, Gustavo? Muito boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. Prazer é todo meu e realmente é a terceira vez desde que estamos aqui no projeto da Rádio Futebol Interior que eu tenho o prazer de estar em uma jornada esportiva ao seu lado. Uma pena que neste momento para o Guarani um momento muito delicado, né? São 10 jogos sem vitória, 3 empates, 7 derrotas. O técnico Pintado que chega ali com a tentativa de apagar o fogo, né, que tem no brinco de ouro da princesa. Numa espécie ali de Pintado, vai lá e resolve. São 3 jogos, 2 derrotas, um empate inclusive no derby de número 207 que aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa. Mas um jogo hoje muito complicado para o Guarani, que na lanterna da competição, 6 pontos em 14 jogos disputados, um aproveitamento ali na casa de 14% aproximadamente, deixa muito a desejar. E o torcedor que anda desanimado, mas que precisa, né, de um triunfo, que não acontece há 2 meses, desde que o Bugre venceu o Botafogo na única vitória até aqui dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, para servir de alento ali, quem sabe, para a continuidade da temporada. Somado a isso, meu caro Gustavo, temos as estreias, né, dentro do Guarani. São 5 reforços anunciados até o momento pelo Conselho de Administração. Desses 5, 3 já estão no time titular que o Guarani divulgou há pouco. Estou falando do zagueiro Matheus Salustiano, que veio do Brusque, do volante Gabriel Bispo, que jogou no Juventude com o técnico Pintado, inclusive quando subiu para a Série A no ano de 2020, e o outro reforço que vai ser titular é na lateral direita, o Pacheco. Começa o jogo com a número 28, ele que passou as últimas 5 temporadas com a camisa do Ituano. O Galo de Itu também será titular no time de Pintado para essa, quem sabe, essa retomada do Guarani dentro da Série B, mas vencer o Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi não será tarefa fácil, viu, Gustavo? Falando em Novo Horizontino, Wendel, fala um pouquinho também
da trajetória aí do Novo Horizontino nesse campeonato. É um jogo complicado para o Guarani jogando fora de casa, e o Novo Horizontino vem bem, entre aspas, aí no Campeonato Brasileiro Série B, né, Wendel? É isso, viu, Gustavo? O Novo Horizontino é o 7º colocado com 22 pontos, apenas um de distância para o G4, que é o tão sonhado grupo do acesso para a elite do futebol brasileiro na temporada que vem. Além disso, o Novo Horizontino vem de 4 jogos sem derrota. A última partida, inclusive, venceu o Avaí fora de casa, e como visitante, o Novo Horizontino é a equipe que mais vence. Já são 4 triunfos quando joga longe do Jorge Ismael de Biase. Em casa não vai tão bem assim. Até o momento, o Novo Horizontino em casa já disputou 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, mas conta com esse bom momento e quem sabe um possível triunfo para voltar a figurar na parte de cima da tabela de classificação, e tem no comando técnico um treinador muito experiente, que é o Eduardo Batista. Esse é o Wendel Coral, 14 horas mais 40 minutos na cidade de Campinas, no alto do Taquaral. Daqui a pouquinho a bola rola, às 15h30 tem Novo Horizontino e Guarani. Um rápido intervalo e eu volto em seguida com vocês para falar do Guarani. Tem homenagem também ao Tobias, ex-goleiro do Guarani, que faleceu aos 75 anos. Também aí o ex-volante Ederson, que faleceu aos 69 anos. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho desses dois jogadores que marcaram época no Guarani. Tá certo? Rápido intervalo, voltamos em seguida. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. É isso aí, estamos de volta junto com todos vocês. Agora são 14 horas mais 42 minutos. Lembrando que nós falamos sempre em nome de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também o restaurante do Dadá. Peça pelo delivery 997883821 ou 3242-3125. Jornada esportiva que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e a mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. E a coordenação de esportes é de Carlos Corsato. Deixa eu deixar aqui os meus sinceros sentimentos também para toda a família do ex-goleiro Tobias, ídolo do Guarani, ídolo do Corinthians, né? Teve passagem também pelo Atlético Paranaense. Ele faleceu aos 75 anos, então alguns torcedores do Guarani que puderam acompanhar aí essa trajetória do Tobias ficaram aí chateados aí
com o falecimento desse atleta. E também na quinta-feira faleceu o ex-volante Ederson. Ederson, que faleceu aos 69 anos, ele que lutava contra um câncer, marcou época no Guarani também, no ano de 1980. E falando em Tobias, nós vamos relembrar, né, a passagem do Tobias no Guarani. Arthur Eugênio, por conta aí do falecimento, nós vamos recordar, relembrar. Nós que contamos a história do Tobias no jogo entre Guarani e Sport, e novamente em homenagem ao Tobias, nós vamos relembrar aí a época em que o Tobias passou pelo Guarani. Vamos ouvir o Dr. Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um goleiro que fez história no Guarani, que conquistou títulos no Corinthians, que foi campeão no esporte, revelado pelo Noroeste de Bauru, teve momentos importantes no Bangu do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar este momento do futebol interior para falar de Tobias, para mim, da minha geração, o melhor de todos os goleiros que eu vi com a camisa 1 do Guarani. Se eu tivesse que fazer uma seleção dos jogadores do Guarani que eu vi atuando, o goleiro seria Tobias. Tobias participou daquele lendário time do Guarani, que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro em 1973, jogando contra o Nacional em Manaus. Tobias, o Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo, técnico era Zé Duarte. Depois, no Corinthians, ele foi campeão paulista, no título mais marcante da história da equipe corintiana. Aqui no futebol interior, a história, a carreira do goleiraço Tobias. José Benedito Tobias, o goleiro que nasceu em Agudos, no dia 13 de maio de 1949. Agudos, cidade que fica próxima a Bauru, e foi justamente no Noroeste onde Tobias começou sua carreira. Jogando no Noroeste de Bauru, jovem, se destacou e foi contratado pelo Guarani. Você vê uma foto de Tobias em início de carreira, jogando no Noroeste. O último em pé é Lorival, que fez sucesso no São Paulo. E o antepenúltimo é Ilzo Neri, que chegou a ser treinador da Ponte Preta e também trabalhou nas categorias de base do Guarani. No final dos anos 60, o Guarani tinha dois grandes goleiros, Dimas e Sidney Poli. Dimas estava encerrando a carreira, Sidney estava em ótimo momento. O momento de Sidney era tão bom que ele foi negociado com o Flamengo. E para a ausência de Dimas e a transferência de Sidney para o Flamengo, o Guarani foi buscar o jovem Tobias. Então, com apenas 19 anos, junto ao Noroeste de Bauru. E o primeiro jogo de Tobias no gol do Guarani foi contra o Saad, em um amistoso em São Caetano do Sul. O Saad ganhou de 2-1. E o treinador que escalou Tobias pela primeira vez no gol do Guarani foi Rubens Minelli. E a partir daí, Tobias ganhou a titularidade da meta bugrina, inclusive desbancando o paraguaio Pérez, que havia jogado no Palmeiras. Tobias foi muito bem no Guarani. Em 1971, o Guarani, disputando apenas o Paulistinha, não estava no Campeonato Brasileiro. Tobias, junto com Milton dos Santos, os dois foram emprestados ao Sport Recife. Tobias foi bem no Sport, deixou saudade, mas voltou ao Guarani em 1972, participando de excelentes equipes formadas pelo Guarani à época. Mas no final de 1974, com o Sport montando a super máquina do Nordeste, tendo como grande atração Dario Maravilha, Tobias voltou para Recife e foi campeão pernambucano
com o Sport em 1975. Foi muito bem no Sport, mas o Corinthians estava atrás de um goleiro. Sérgio Valentim havia sido contratado, mas não estava bem. Ado em final de carreira. Butice, o argentino, não foi bem. E o Corinthians contratou o Tobias para o ano de 1976. Mas o momento que ficou imortalizado na carreira do goleiro Tobias foi seu título de campeão paulista em 1977, tirando o Corinthians da fila depois de 23 anos vencendo a Ponte Preta de 1977. O goleiro era Tobias. Olha esta foto lendária. Em pé, Zé Maria, Tobias, Russo, Moisés, Ademir Gonçalves e Cláudio Mineiro, Vaguinho, Basílio, Palinha, Geraldão e Edu. Corinthians, campeão paulista em 1977. Apesar do título paulista, das grandes atuações com a camisa 1 do Corinthians, Tobias não era uma unanimidade e foi emprestado em 1978 ao Atlético Paranaense. Você vê uma imagem de Tobias como goleiro do Atlético do Paraná. Agachado, o do meio, o terceiro agachado, é Ziquita, que também jogou no Guarani e ainda hoje é ídolo da torcida atleticana. Depois do Atlético Paranaense, Tobias voltou ao Corinthians, mas não mais foi titular e começou a perambular por várias equipes. Primeiro ele esteve no Leônico, da Bahia, disputando o Campeonato Brasileiro em 1979. Segundo uma matéria da revista Placar, no Leônico, Tobias tinha o maior salário do futebol baiano. Esta foto, o último agachado, é Macedo, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Do Leônico, Tobias esteve no Bangu. Nesta foto, no Maracanã, o timaço que o Bangu começava a se formar. O quarto em pé é Moisés. Outra foto de Tobias com a camisa do Bangu. Depois, Tobias foi para o Rio Negro do Amazonas. Foi campeão amazonense, jogando no Rio Negro. Você vê uma imagem de Tobias no Rio Negro do Amazonas sendo campeão amazonense. O centroavante, terceiro agachado, é Alcino. Vários registros apontam Tobias como tendo jogado no Fluminense. Não jogou. Eu fiz uma exaustiva pesquisa e Tobias nunca jogou no Fluminense. Voltou a São Paulo para disputar a segunda divisão, hoje A2, jogando no Clube Atlético Jalesense. Uma foto de Tobias da Gazeta Esportiva, quando jogava na Jalesense. Depois Tobias parou de jogar, foi segurança de Castor de Andrade. Quem diria, hein? Tobias, segurança do ex-presidente do Bangu, já falecido, Castor de Andrade. Tobias hoje mora em São Paulo. Está tranquilo, sempre participa de eventos da comunidade corintiana. Eu contei a história deste grande goleiro. Para mim, o melhor de todos que eu vi jogar com a camisa 1 do Guarani, Tobias. Que saudade deste grande goleiro. No futebol interior, você quer que eu conte a história de algum atleta, que eu lembre de algum confronto? Fale aqui nos canais oficiais do futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. É isso aí, valeu, doutor Arthur Eugênio Matias, mais uma vez falando, relembrando, né, o falecimento aí, morreu aos 75 anos o ex-goleiro Tobias,
ídolo do Guarani, também ídolo no Corinthians, jogou também pelo Atlético Paranaense. E na quinta-feira também o Guarani anunciou também que o ex-volante Ederson faleceu aos 69 anos. Ele que lutava aí contra um câncer. Ele marcou época no Guarani nos anos de 1980, 81. O Ederson, volante, ex-volante do Guarani, tá certo? Ô Wendel, o Guarani tá definido? Tá escalado? Tá sim, viu, Gustavo? Definido e escalado pelo técnico Pintado. São 5 mudanças ao todo, né? Pra audiência rotativa aqui da Rádio Futebol Interior. Pacheco, lateral direito, ex-Ituano. Matheus Salustiano, zagueiro, ex-Brusque. E o volante Gabriel Bispo, que estava no Paysandu, mas que já jogou no Juventude com o técnico Pintado, são titulares. Além dos 3 que fazem a estreia hoje pela equipe do Guarani, outras 2 mudanças. O camisa número 10, Luan Dias, e o atacante João Victor cumpriram suspensão após a expulsão no derby de número 207 e voltam ao time titular. Com isso, os 11 iniciais do técnico Pintado no Guarani para o jogo de hoje contra o Grêmio Novo Horizontino tem Vladimir no gol, Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson. No meio-campo, Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias. No ataque, Ayrton, João Victor e Caio Dantas. No banco, ainda à disposição de toda a comissão técnica, tem o Daniel dos Anjos, centroavante, um desejo antigo já do Conselho de Administração do Guarani. Esteve nas últimas 5 temporadas no futebol português, foi relacionado. Dos 5 reforços que o Guarani já anunciou, o único que sequer está presente na lista de relacionados hoje é o zagueiro René Santos, que por opção técnica ficou em Campinas. Mas o restante à disposição é o Guarani, que com 5 mudanças, quem sabe uma cara nova aí pro torcedor acompanhar, viu, Gustavo? E o Novo Horizontino também tá definido, tá escalado, ô Wendel? Do técnico Eduardo Batista, Novo Horizontino que não perde há 4 jogos, em de vitória importante contra o Avaí, busca hoje um novo triunfo para figurar no G4 da competição. A diferença no Novo Horizontino, viu, Gustavo? Eles jogam no 3-4-3. O goleiro é o Jordi, e aí 3 zagueiros, Luizão, Patrick e o capitão Renato Palme. E aí no meio campo 4 jogadores, o Eduardo é o ala pela direita, o volante é o Giovani, o ala pelo lado esquerdo é o Heverson e o meio campista, o homem para criar as jogadas é o Marlon, já experiente. No ataque 3 atacantes, pela ponta direita, o Vagninho. Tem saudade do Vagninho que jogou no Guarani em 2020, Gustavo? Tenho. Acho que já narrei alguns gols do Vagninho. Uns 3 gols, acho, do Vagninho. Eu já narrei quando ele passou pelo Guarani. Pois é, o Guarani em 2020, o Vagninho que teve 28 jogos, marcou 6 gols, contribuiu com uma assistência, é titular pela ponta direita. Na ponta esquerda, Fabrício Daniel, bom jogador, e o centroavante é o Rodolfo, camisa 7. O Novo Horizontino tem o Paulo Vitor, o atacante que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição, mas o Eduardo Batista o coloca no banco, mantém o Vagninho. Entre os 11 iniciais, promessa de bom jogo daqui a pouquinho no Jorge Ismael de Biasi, Gustavo. Tá certo, esse é o Wendel Coral que trouxe aí pra vocês as 2 equipes já definidas e escaladas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Perfeito, estamos de volta junto com vocês. Agora são 14 horas mais 59 minutos. Daqui a pouquinho, às 15h30, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani, em busca da reabilitação, vai enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. Ei, Guarani, hein? Informação. Que coisa, informação, Wendel Coral informa. Vamos lá, Gustavo. Falei há pouco sobre o zagueiro René Santos, que hoje não foi relacionado. Tem um motivo, viu, Gustavo? A assessoria de imprensa do Guarani acaba de divulgar que ele cumpre suspensão de um jogo, porque em 2018, quando estava no Paraná, recebeu o 3º cartão amarelo e depois, as últimas 9 temporadas, ele ficou aí no futebol estrangeiro, né? 7 anos, aliás, 7 não, vou até calcular de novo aqui para não falar besteira. Ele teve uma temporada, 2, 3, 4 temporadas pelo Marítimo e 2 temporadas pelo Al Raed da Arábia Saudita. Então, como ele não atua no Brasil desde 2018, quando saiu do Paraná, ele precisa cumprir essa suspensão automática. Pelo menos é o departamento jurídico do Guarani trabalhando, né? Porque imagina se coloca o zagueiro em campo, coisa que aconteceu aí há 6 anos atrás. Ninguém desconfiaria da suspensão, daria um problema danado. Então é isso, o René Santos cumpre suspensão de uma partida, já para a sequência da Série B ele será relacionado. E uma outra ausência hoje, que jogou 35 minutos contra o Sport, é o meia Bruno Oliveira. A assessoria do Guarani divulgou que ele tem uma lesão na panturrilha esquerda, ficou em tratamento no departamento médico. Ou seja, a fase, que já não é fácil, parece a crise não ter fim lá pelos lados do Brinco de Ouro. Agora mais um machucado, Bruno Oliveira, viu, Gustavo? Falando em crise, Wendel Coral, o André Marconato, presidente do Guarani, até que enfim, Marconato, até que enfim mostrou a cara, né? Chamou a responsabilidade e falou dos problemas que o Guarani vem enfrentando nesse Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani é o lanterna, tem apenas 6 pontos conquistados aí durante essa Série B. Vamos ouvir o Marconato, Wendel? Vamos lá, você falou que ele deu as caras, ele meio que foi obrigado, né? Porque depois que o Toninho Cecílio sai do Guarani, quem é que ele vai mandar pra falar no lugar dele? Que bagunça, né? Que bagunça. Uma bagunça, então ele teve que apresentar o Pastana novamente, e ali então, depois de um bom tempo, longe dos holofotes, ali longe dos microfones, o presidente do Conselho de Administração, André Marconato, conversou com a imprensa. Bora ouvir. Victor Freitas do Bugrecast. Você fala sobre convicções. Eu queria recordar 2 declarações que foram dadas nesta mesa no começo da temporada. Uma do seu CEO, então o CEO Ricardo Moisés, que afirmou que o Guarani se classificaria para disputar as quartas de final do Paulista, e não passou nem perto disso, né? E aí o seu vice-presidente disse que 45 pontos era assunto abolido no Guarani, que isso não era mais debatido aqui dentro. E é a realidade que o Guarani vai ter que encarar até o fim da temporada. Esse exagero em convicções irreais também é culpa do processo que o Guarani enfrenta, talvez uma certa soberba de vocês no início da temporada? É boa essa pergunta, eu não vejo soberba. Quando você inicia um trabalho, você não inicia um trabalho para perder, você inicia um trabalho para ser vencedor no que você está fazendo. Só que as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente imagina. E foi tudo isso que aconteceu e que está acontecendo. Mas a gente sempre, quando faz uma contratação, um atleta, um preparador físico, um analista, um executivo, ou quem quer que seja, é para ter o êxito, não para ter o fracasso. Senão não teria por que a gente estar aqui. A gente não quer o fracasso. Quem mais está sofrendo, quem sofre, isso a imprensa, é nós, a torcida, isso aqui é um sofrimento que não tem tamanho.
Então, assim, não é justo a gente fazer uma declaração diferente do que a gente pensa, que seria mentirosa, e não foi. A gente tinha, sim, esperança de ter um trabalho, um campeonato melhor no Campeonato Paulista, mas não aconteceu. Como não está acontecendo agora no Campeonato Brasileiro, mas eu tenho convicção que isso vai mudar. Porque eu não vejo, sim, eu vejo algumas deficiências no nosso time, mas não vejo um time tão abaixo dos nossos concorrentes, entendeu? Então, eu tenho fé que vai mudar, sim, e agora com a janela aberta, com algumas peças pontuais que a gente precisa aí, a gente vai correr atrás do mercado para corrigir isso. Correr atrás do mercado para corrigir isso, né? E precisa. O Guarani já anunciou 5 novos nomes. Marconato falou mais um pouco e a próxima sonora dele ele vai explicar sobre esse afastamento do Ricardo Moisés, que vinha ocupando o cargo de CEO do clube. Foi extinto há aproximadamente 2 semanas e, ao que tudo indica, o Ricardo Moisés não está mais nas atividades do Brinco de Ouro. O André Marconato também falou sobre isso. Aquilo que eu falei no começo, se você ficar parado estático, as coisas não vão mudar. Então, assim, tudo que a gente faz é em benefício do clube. Se no caso do Diogo Matheus, que muitas pessoas estavam até pegando no pé dele pela baixa produtividade naquele momento, a gente resolveu ver o porquê disso. E na ocasião, o executivo e o treinador acharam por bem afastá-lo. Sim, eu já falei um pouco, né, sobre isso. A gente tentou profissionalizar o clube, né? A gente sabe o que o Guarani sofre de tantos anos para cá. A situação que a gente se encontra, cada dia aqui é uma surpresa. Eu sempre falo isso, hoje eu não ia nem tocar nesse assunto, mas cada dia aqui se aparece um presentinho de alguém que passou aqui e deixou um presentinho para o clube, para a instituição. Então, quando a gente quis profissionalizar o clube, é para que as próximas gestões não tenham essas surpresinhas, sabe? O descaso, o desleixo, o descuido. A gente errou, eu assumo aqui que o erro foi meu dessas campanhas, eu não dou muito a cara, como a Camila falou, mas a responsabilidade não é de ninguém, é minha. Foi eu que criei esse cargo, eu que pedi esse cargo, porque eu acho que todas as empresas, ou tudo tem que ser profissional, para você poder cobrar das pessoas, entendeu? Então, assim, a questão do Ricardo, até o momento não deu certo, o externo estava muito pressionando a saída, mas a gente tem alguns processos em andamento que ele vai ter que ainda passar para a pessoa que vai assumir essa função, porque a gente não tem como fazer tudo, né? Então, a questão de profissionalizar é isso, é você delegar poderes, dividir opiniões, porque eu acho que só com conversa, um bom bate-papo, uma boa reunião, você tem entendimento para alguma coisa melhor. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, a profissionalização vai ser questão de tempo. Pode ser que não seja nessa gestão, mas as próximas gestões que pegarem o clube vão sentir e vão entender isso que eu estou falando. Sem profissionalização no futebol, o Guarani em 2019 estava praticamente... Quem era o Guarani em 2019? Como que era a situação do Guarani em 2019? Antes de 2019? Hoje é um clube que você não vê falar que cortou, não tem água, tem salsicha para a categoria de base. Outro questionamento que as pessoas me cobram demais, categoria de base. Último jogo, quantas os meninos da base tinham? É coisa que você vai colhendo pouco a pouco. Enquanto o futebol não for profissional por inteiro, vai ficar esses altos e baixos. Então, acho que a torcida tem que começar a aceitar a profissionalização, porque não tem outro caminho o futebol. A centralização é muito ruim para a instituição. Você ser um cara centralizador, que só você tem o poder da caneta, fica muito obscuro, sabe? Então, a gente trata o Guarani como uma empresa e daqui para frente vai ser assim. Profissionalização do futebol, né? Tocou muito nessa tecla aí o presidente do Conselho de Administração, André Marconato, que antes também falou sobre o afastamento do Diogo Matheus, o lateral direito aí que foi capitão do Guarani ao longo das últimas temporadas, não deve atuar mais pelo clube, deve procurar um novo time aí para a sequência da temporada. Diogo Matheus, assim, muito cobrado também como o restante do grupo.
Só queria frisar antes de passar a palavra para você, viu, Gustavo? O Marconato falou aí sobre os jovens da base, né? Quantos jogadores do Guarani tinham no último jogo, por exemplo, contra o Sport, um deles foi titular, o Ian Henrique, mas acabou prejudicando o desempenho do Guarani no decorrer do jogo ainda no primeiro tempo. Uma entrada muito forte para cima do Christian Barleto do Sport, que recebeu o cartão vermelho direto após checagem no VAR. E o Guarani tem sofrido com expulsões de forma sucessiva, né, Gustavo? Porque no derby 217, que vinha dominando as ações no primeiro tempo, logo no início do segundo, o João Vitor recebe o segundo cartão amarelo por uma entrada também no campo de defesa da Ponte Preta, que não daria em nada, é expulso. No último jogo, o Guarani também em casa, fazendo 2 partidas consecutivas no Brinco, precisando da vitória, o Ian Henrique é expulso no primeiro tempo. Enfim, se não for mais disciplinado dentro de campo a equipe do Guarani, se com 11 já tá difícil, com 10 vai ficar ainda mais, né, Gustavo? E quando ele fala do cargo, né, o Wendel Coral, o problema não é o cargo, é quem executa esse cargo, né? Eu acho que ele foi ligeiro ali na resposta, não respondeu nada. A torcida não tá questionando o cargo que foi criado por ele não, né, que ele implantou no Brinco de Ouro. O problema é quem executa o cargo. A torcida tá cansada de ver Ricardo Moisés tomando decisões dentro do clube. Esse é o questionamento da torcida. E vamos ver agora com as peças, né, Wendel? Acho que agora é a última alternativa que o Guarani ele tem, é a esperança, né, que o Bugre tem, é essas peças que eles encontraram no mercado. Agora tem que ver se na prática eles vão dar conta, se eles vão dar conta do recado, né, Wendel? O problema é justamente esse, né, Gustavo? É a última cartada da diretoria, porque se não der certo agora, o futuro ali, infelizmente, será a Série C em 2025, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Estamos apenas na 15ª rodada. Depois desse jogo, tem mais 4 até finalizar o primeiro turno. O Guarani precisa ali, quem sabe, somar o maior número de pontos possível até o final dessa primeira metade para começar a segunda metade da Série B. Essa cartada da diretoria que precisa, né, em meio a tudo isso, que trocou o executivo Volto Pastana, que nas redes sociais a maioria dos torcedores do Guarani tem aprovado esse retorno, inclusive a terceira passagem do Pastana no Guarani, a primeira em 16, a segunda em 22, e se a gente fizer um exercício muito rápido, ele pega um Guarani numa situação complicada também, não tão difícil que nem é o presente momento, mas ele traz jogadores que mudam o patamar do Guarani. Me lembro do Yuri Tanque, por exemplo, quando ele trouxe o Yuri, que mudou, depois o Guarani até recebeu um dinheiro quando o Yuri foi para fora do país. Enfim, quem sabe o filme não se repete agora. Repito, muito mais complicada essa situação do Guarani. São 6 pontos de um total de 14 jogos que foram disputados. 14% de aproveitamento. Precisa começar a mudar o mais rápido possível. Não adianta trocar treinador como já fez. É o 4º treinador no ano, o 3º na Série B. Estamos na 15ª rodada. Isso mostra, claro, um erro total de planejamento. Não só do André Marconato, dele principalmente, mas de todo o CA da equipe do Guarani. Se não for agora, infelizmente o futuro não vai ser diferente, a não ser jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E o torcedor, como sempre, é quem mais sofre com isso, né, Gustavo? Porque o torcedor do Guarani, eu imagino que nem ânimo para ver os jogos da equipe tem recebido. E fica essa expectativa para aqueles mais fiéis que acompanham jogo após jogo, de toda a partida que for começar, a exemplo do Novo Horizontino daqui a pouco, daqui 19 minutos mais ou menos, é de ver uma postura diferente. Se o Guarani perder dentro de campo, mas apresentando uma postura, sendo aguerrido durante os 90 minutos, os jogadores apresentando aquela raça, eu garanto que o torcedor vai entender. Agora perder como tem perdido, com jogadores recebendo cartões vermelhos de maneira boba, de maneiras infantis, como aconteceu nos 2 últimos jogos, tanto no derby quanto também contra o Sport, o torcedor, claro, não vai ter sequer aquele alento para a sequência da temporada. O torcedor tem apoiado, tem feito a sua parte nos jogos do Brinco de Ouro. Claro, acaba a partida, tem que vaiar, tem que criticar, porque o momento é horrível. E o torcedor do Guarani já foi campeão brasileiro, não merece isso em hipótese alguma, repito. Quem sofre é o torcedor. Amanhã a diretoria não tá mais aí, troca, mas o torcedor fica, o torcedor sofre, independentemente da série que o Guarani estiver, o torcedor vai apoiar. E o torcedor do Guarani não merece esse momento triste que vive a equipe dentro das 4 linhas, viu, Gustavo? É isso aí, 15h12. Lembrando que você pode deixar também o seu comentário no YouTube. O Marcelo Borges manda um abraço pra gente, o Wendel Coral, dizendo que a equipe é a melhor equipe de transmissão. Bom jogo, vamos, meu Furacão.
diz aí o Marcelo Borges. Você pode compartilhar também a live, segue a gente aí no YouTube, ativa o sininho e todas as vezes que a Rádio Futebol Interior estiver ao vivo, você vai receber a notificação no seu smartphone. Mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho em definitivo com a escalação, com a ficha técnica do jogo. A melhor futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Estamos de volta junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Lembrando que os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Arthur Eugênio Matias, mesa e áudio e vídeo é dele, o sangue do meu sangue, Felipe Marques, e a coordenação de esportes é de Carlos Corsato. Cadê o hino do Guarani, o Felipe Marques? Coloca o hino do Bugre, o verde que te quero verde, porque a partir de agora o Wendel Coral vem com a ficha técnica do jogo, as escalações, o trio de arbitragem e tudo mais aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui é assim, hein? Nós vestimos a camisa. Ficha técnica do jogo. E o Guarani já definido, pronto, escalado para enfrentar o Grêmio Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biase. Jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Pintado, que vai para sua 4ª partida no comando do Bugre, escala a equipe com o goleiro Vladimir, número 89. Na lateral direita, o estreante 28 é Pacheco. A dupla de zaga, número 3 para Léo Santos. E outra estreia, do camisa 13, Matheus Salustiano. Fechando o sistema defensivo do Alviverde, na lateral esquerda tem o 17 Jefferson, no meio campo 18 Matheus Bueno, 33 outro estreante, o volante Gabriel Bispo, e o 10, o homem de criação do Bugre, é Luan Dias, no ataque número 30 Ayrton, 19 João Victor e o 99, o artilheiro do Guarani, Caio Dantas. Repeteco do Bugre do técnico Pintado: Vladimir, Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson, Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias, Ayrton, João Victor e Caio Dantas. No banco, à disposição de toda a comissão técnica do Guarani, tem o Douglas Borges, Anderson Leite, Lucas Paraíso, Marlon, Lucas Adel, Pedro Manuel, Reinaldo,
Lucas Araújo, Rafael Freitas, Vinícius Iugi e também o Daniel dos Anjos. Futebol interior. E do outro lado tem o time que vai jogar em casa, o Grêmio Novo Horizontino do técnico Eduardo Batista. O Tigre busca mais um jogo de vencibilidade, não perde há 4 partidas e vem de vitória importante contra o Avaí na ressacada. Em caso de novo triunfo, o Tigre volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Batista escala o Novo Horizontino com o goleiro Jordi 93. E aí a linha com 3 zagueiros, o 25 é Luizão, o 33 o capitão é Renato Palme e o 4 é Patrick. No meio de campo, 4 homens, 21 Eduardo, 5 Giovani, 16 Heverson e 28 Marlon. No ataque, 3 homens, 30 Vagninho ex-Guarani, 77 Fabrício Daniel e o centroavante número 7 Rodolfo. Repeteco do Tigre do técnico Eduardo Batista. Jordi, Luizão, Renato Palme e Patrick. Eduardo, Giovani, Heverson e Marlon. Vagninho, Fabrício Daniel e Rodolfo. No banco do Novo Horizontino tem o Ayrton, tem o Lucas Pereira, Rodrigo Soares, Rafael Donato, William Farias, Neto Pessoa, Luca, Danilo Barcelos, Léo Tocantins, Dantas e também o Paulo Victor. Arbitragem. Árbitro responsável para apitar a partida entre Grêmio Novo Horizontino e Guarani será Jefferson Ferreira de Moraes, do estado de Goiás. O auxiliar número 1 é do Tocantins, Fábio Pereira. O auxiliar número 2 é Luiz Felipe Gonçalves Correia, da Paraíba. E no VAR é Vinícius Furlan, do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo. É isso aí, 15 horas mais 19 minutos, a bola rola. O bravo Bugre Guerreiro com algumas peças tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Ô Wendel, situação de momento, pelo que eu tô vendo aqui, poucos torcedores estão aí no estádio lá em Novo Horizonte, hein, ô Wendel? É isso, viu, Gustavo? O Jorge Ismael de Biasi recebendo um público muito abaixo, pelo que estou acompanhando aqui, e até fazendo uma pesquisa, no momento 28 graus. Na cidade de Novo Horizonte, tá um sol bem aparente, mas também um pouco nublado, faz no momento lá a cidade de Novo Horizonte, um público que realmente, para a situação do Novo Horizontino, 7º colocado, pode chegar no G4 em caso de vitória, até decepcionante um pouco, esperava mais do torcedor presente. Também, né? O torcedor também. No estádio talvez não é aquele torcedor que tá... mas aquele torcedor aficionado, fiel pela equipe. Mas é um sábado, né, Gustavo? Final de semana, 3h30 da tarde. Enfim, vamos ver depois ali o público quando for divulgado pela assessoria de imprensa do Novo Horizontino, mas um público bem abaixo, pelo menos que dá pra gente acompanhar aqui pela televisão. A gente vai ouvir agora o técnico Pintado do Guarani. Bora lá. Né? São os pontos, são vitórias, e isso é muito importante para nós na competição. Ninguém baixa os braços aqui. O que a gente mais quer aqui é transmitir para o nosso torcedor que em nenhum momento a gente vai deixar de lutar, vai buscar honrar essa camisa. E antes de mais nada, existe uma história, existe uma camisa e uma torcida que a gente precisa respeitar, e a gente vai ter isso a fazer isso dentro de campo. Confesso que eu tô assustado, viu, Gustavo? O semblante do Pintado ali bem abaixo. Ele falou sobre respeitar o torcedor e honrar a camisa, né? Entre outras linhas, foi mais ou menos o que disse o técnico Pintado. Até o semblante, rapaz, me assustou agora, porque tá pra baixo o treinador do Bugre, viu? Ah, mas não é pra tanto, né? Aliás, né? É pra tanto, não é pra menos, né? Errei aqui ao dizer, né? A situação do Guarani realmente é muito complicada. Torcedor aí, eu acho que toda a comissão técnica, a diretoria, eu acho que é o semblante, o Wendel Coral, de preocupação, né? É uma bucha, é um problema que vem enfrentando. E, aliás, eu até achei, muito corajosa a atitude do Pintado de assumir o Guarani numa situação dessa. E quando a gente fala aí da volta do Pastana, eu acho que foi importante, porque, por exemplo, quando você vai para o mercado, qual o jogador que quer hoje jogar no Guarani? Lanterna. Mas como tem a confiança no trabalho do Pastana que tem um convívio
tem um carinho aí por muitos jogadores que estão no mercado. Então acho que isso foi uma estratégia boa de trazer de volta o Pastana para existir a confiança dos jogadores aceitarem a voltar para o Guarani, assim como o Pintado aceitou em comandar essa equipe que realmente está muito complicada, né, Wendel? Sem dúvidas, Gustavo. O Pintado, ao lado do Rodrigo Pastana, que chegou nessa semana, são os dois que menos têm culpa, né, dessa atual situação do Guarani. O Pintado, quando vem pro Bugre, ele já vem ciente de que a situação é complicada. Depois de 3 partidas o cenário piorou, são 2 derrotas e um empate, como disse há pouco. Então o que já não era fácil ficou ainda mais complicado se concretizar. O Guarani hoje tem 6 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 17. E isso pode piorar porque o CRB, que está hoje na zona de rebaixamento, tem 13, mas tem 2 jogos a menos. Se o time de Alagoas vence esses 2, por exemplo, já puxa mais um pro Z4 e a situação fica ainda mais difícil. É honrar a camisa, como disse o Pintado, e é aquela, né, Gustavo? Se ele consegue salvar o Guarani do rebaixamento, ele vira herói. História, né? Mas se não consegue também, você não vai poder criticar, porque quando ele assume, claro, criticar vai, né? Porque ele tem essa parcela de responsabilidade no final. Mas até o momento pegou um trabalho já todo desfacelado, tentando reconstruir com o Guarani aos cacos praticamente, triste de dizer. Mas é isso, né? 15ª rodada, o Pintado não tem culpa, tem tentado a todo modo fazer o Guarani jogar. E você percebe até um pouco de evolução em alguns setores. Nós até conversávamos há pouco aqui em off, né, Gustavo, enquanto estávamos no intervalo, que no derby, antes da expulsão do João Victor, o Guarani comandava as ações, teve todas as possibilidades de sair até com um placar mais elástico da primeira etapa de jogo. E contra o Sport, o filme se repetiu, só que o Guarani não estava vencendo, mas estava 0-0 e tendo um pouco mais o controle do jogo contra o Sport, não estava sofrendo tanto. Depois da expulsão do Henrique, claro, com um homem a menos, que é complicado, o cenário mudou. A ver daqui a pouco, no estádio Jorge Ismael de Bias, a postura do Guarani, que, repito, são 5 nomes diferentes na escalação inicial. Desses 5, 3 fazendo a sua estreia. A janela de transferências que falamos fica aberta até o início de setembro. Então até lá o Guarani pode se mexer bastante no mercado. Só que é complicado você trazer jogador, como você disse, porque na última entrevista depois da derrota para o Sport, o Pintado acabou elencando justamente isso, que você trazer jogador para o Guarani, embora a equipe tenha respeitado o salário, direito de imagem em dia, mas com a situação atual, o jogador sente um pouco, né? Um pouco mais difícil. É difícil você encontrar aquele cara que tem culhão, né, no português, claro, igual o Pintado teve. Você ter aquela coragem para vestir a camisa de um clube tão tradicional do nosso país, que é o Guarani. Mas é aquela, com todas as dificuldades, Rodrigo Pastana que vem para mudar um pouco isso. Tem diálogo, nós até falamos também, né? Ele é um dos melhores, se não o melhor na Série B de executivo de futebol, de nome que tinha no mercado. Depois saiu do Guarani, foi pro São Carlense, estava no CSA de Alagoas, mas agora volta pro Guarani, que, como carinhosamente ele disse na coletiva, é a casa dele. Ele sabe ali, em cada metro quadrado onde ele está pisando, como que as coisas funcionam. E fica a torcida aí, a expectativa para o Guarani fazer um bom jogo para a sequência da temporada. Mesmo com a janela de transferências em vigor, quem sabe o cenário ser diferente no Brinco de Ouro, Gustavo. Ô Wendel, eu vou pedir para você mais uma vez, eu sei que você já trouxe aí as escalações, mas vou pedir para você no pique do rádio mais uma vez, Guarani e Novo Horizontino e Guarani. Guarani com Vladimir Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson, Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias, Ayrton, João Victor e Caio Dantas. Já o Novo Horizontino de Eduardo Batista, Jordi, Luizão, Renato Palme, Patrick, Eduardo, Giovanni, Heverson e Marlon, Vagninho, Fabrício, Daniel e também Rodolfo. É duelam daqui a pouquinho, às 15h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Guarani, Novo Horizontino, Guarani. O Novo Horizontino vem no 3-5-2. O Wendel Coral trouxe pra gente a escalação do Novo Horizontino. Novo Horizontino que no papel, o Wendel Coral, tem uma boa equipe. Agora eu quero ver na prática. O Guarani hoje tem uma bucha, vamos colocar, jogando fora de casa. O Novo Horizontino é um elenco diferenciado, na minha opinião, um elenco bom. E o Bugre necessitando da vitória como nunca, né, Wendel? E apostando nos reforços, né? O Novo Horizontino, que tem sim um bom time no papel, não é à toa que está brigando na parte de cima da tabela de classificação. E não só no time titular, né? Mas do banco, por exemplo, você tem um Rafael Donato, um zagueiro hoje que fica a opção
do Eduardo Batista, mas é um zagueiro grandalhão que foi titular do time durante um bom tempo, estava no Vila Nova na última temporada, é muito bom na bola aérea. Além do Rafael Donato, você tem o volante William Farias, experiente, ex-Coritiba também. Você tem o Luca, o atacante que fez história no rival do Guarani, que é a Ponte Preta, que foi titular em alguns jogos do Novo Horizontino, fica como opção no banco. E você tem a experiência ainda do Danilo Barcelos, um lateral que joga muito avançado também no ataque, que são opções. O técnico Eduardo Batista é um bom elenco, né? Um time que quer subir, Gustavo, você não pode só depender de 11 jogadores, os 11 titulares. Saber que em alguma adversidade, quando você não contar com algum nome, você tem no banco alguém tão bom quanto para manter a qualidade em caso de alguma ausência entre os 11 iniciais. Sobre o Novo Horizontino ainda são 4 jogos sem derrota. Empatou com o Amazonas em casa 1-1, venceu o Sport na Ilha do Retiro pelo placar de 2-1, empatou com o Mirassol em casa por 1-1 e na última rodada venceu o Avaí na Ressacada por 1-0. A última vitória do Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi foi só contra o Santos, por 3-1 no dia 7 de junho. De lá pra cá, como disse, foram 2 partidas em casa, empate nas duas por 1-1, tanto contra o Amazonas contra o Mirassol. Então é o time que busca a vitória também para figurar no G4 e manter um bom momento. Sob o comando do técnico Eduardo Batista, promessa é de bom jogo, momentos bem diferentes. O Novo Horizontino brigando na parte de cima e o Guarani brigando ali para, quem sabe, somar pontos importantes para não sair da lanterna, que ainda não é possível, mas principalmente para mostrar um poder de reação e uma postura diferente para o seu torcedor. Tá certo, esse é o Wendel Coral, coloca o hino do Bugre aí, ô Felipe Marques. Todas as energias sejam lançadas aí pra vocês, viu? Vladimir Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano, Jefferson, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, João Vitor, Ayrton, Luan Dias, Caio Dantas, o Guarani todo de branco, o Bugre todo de branco, o Novo Horizontino todo de preto. É claro que tem aquele amarelo, né, que destaca no uniforme do Novo Horizontino, como os patrocinadores e também a numeração da camisa. Guarani jogando fora de casa, o Bugre necessitando da reabilitação. E como eu gosto desse uniforme branco do Guarani, hein? Claro que o verde é o tradicional, mas o branco também é um uniforme muito bonito. Eu gosto muito do uniforme. Esse que é o uniforme de número 2, né, o Wendel Coral, do Guarani, que joga hoje fora de casa e utilizando aí o uniforme de número 2, Guarani todo de branco. A bola vai rolar já já, hein, Wendel? É isso, o verde é aquele tradicional, né? O torcedor já tá acostumado, mas o branco é tão bonito quanto aí pro Guarani. Daqui a pouco ali, um minuto de silêncio, muito provavelmente quem vai dar o toque inicial, estou vendo certo, é o Caio Dantas. Então o Guarani vai sair ali com a posse de bola. Vamos lá, Bugre, uma postura diferente, porque o torcedor não merece essa fase. São 10 jogos sem vitória, 7 derrotas, 3 empates ou 2 meses. A última vitória aí foi em maio contra o Botafogo. Todas as energias, como você disse, para uma postura diferente para o Guarani. Agora no Jorge Ismael de Biasi, Gustavo. A bola vai rolar no Jorjão. O Guarani buscando a reabilitação. Vamos, Bugre. Mais uma oportunidade. Precisa respirar. O Guarani que está nos aparelhos e precisa ainda mais um pouquinho aí de força, de vibração, de vontade para sair dessa situação inconveniente. A bola aí está rolando na 15ª rodada. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. Trabalha a bola a equipe do Novo Horizontino lá no Círculo Central. Vem trabalhando, conseguiu recuperação ali o João Vitor do Guarani, mas a arbitragem já marca falta. É a primeira falta no sistema defensivo pra cima do Eduardo. Falta pro Novo Horizontino, hein, Wendel? Falta cometida pelo João Victor, que retorna ao time após cumprir suspensão na rodada anterior. A falta pra cima do Eduardo, que joga como um ala no meio campo pelo lado direito. Já sai o Novo Horizontino, vem pro ataque 0-0. E lá vem Wagninho, cruzamento pro Novo Horizontino, afasta a zaga do Bugre, a bola volta reboteada, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. A inversão da esquerda pra direita, o Wendel, Wagninho, ex-Guarani, colocou a bola lá dentro da grande área pra retirada da zaga do Bugre. Chega com velocidade, Wagninho lá pela ponta direita, faz o cruzamento da direita para a esquerda, o Marlon na tentativa do cruzamento com a perna esquerda.
O domínio foi bom, mas depois a execução não tanto assim. Vladimir já cobra o tiro de meta. Olha o Novo Horizontino. Vem o Novo Horizontino outra vez. O lançamento, entrada na grande área, afasta a zaga do Guarani. Já vem com o Saluciano. O lançamento feito, tira a zaga, a bola volta pro Novo Horizontino. Outra vez para Rodolfo, afasta a zaga do Guarani. Aperta o Novo Horizontino. Um bombardeio no comecinho do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Já trabalha essa bola com o Saluciano para a equipe do Guarani. Já fez o toque lá pro Léo Santos. Léo Santos, a bola volta ainda no sistema defensivo, vem tocando bola. A dupla de zaga do Guarani, Léo Santos agora para Vladimir. Vladimir domina com a perna direita, vai tocar para o Saluciano. É a estreia do zagueiro do Guarani com a perna direita, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe de cabeça para fazer o corte. A zaga do Novo Horizontino, a bola vai para fora, tem arremesso manual já cobrado, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, já recebe a bola, volta com o Saluciano, ele domina com a perna direita, vem tocando bola, abre o jogo com Jefferson. Jefferson na ponta esquerda, ele domina o ala do Guarani, volta a bola pro Léo Santos. Léo Santos domina, solta a bola para Pacheco. Pacheco pela direita, vem carregando essa bola, volta pro sistema defensivo. A informação informa o Wendel. O técnico Pintado que busca melhorar o Guarani como um todo, mas principalmente o sistema defensivo. O Guarani já sofreu 23 gols em 14 rodadas, é o segundo pior, na frente apenas do Ituano, que já sofreu 32 no mesmo período. Olha o Bugre. Olha o Bugre, Jefferson ajeitou, caiu, Dantas disparou pra fora. E pelo lado direito, a bola passa e vai embora o Wendel Coral. A primeira finalização da partida. O Jefferson, lateral esquerdo, marcando presença no campo de ataque, encontrou o Caio Dantas. Lá na meia-lua, o artilheiro olhou, bateu com a perna direita, mas um pouco longe da meta defendida pelo goleiro Jordi. Mas é um Guarani já também dando uma resposta no Novo Horizontino. Finalizando o primeiro, para quem sabe sair na frente, segue 0-0, Gustavo. Trabalha essa bola a equipe do Novo Horizontino no sistema defensivo, o tempo vai passando, o comecinho de jogo. Estádio Jorge Ismael de Biase, o Guarani fora de casa, a recuperação vem Matheus Bueno. O Bueno dominou, preparou, ajeitou, é agora pro Guarani. Ayrton, a triangulação, disparou, bateu pro gol, travado. No momento certo, na hora certa, a bola volta, reboteada outra vez, vem tocando bola a equipe do Guarani, já faz a inversão, domina para Jefferson. Jefferson dominou, o campo tá aberto, abriu, bateu pro gol, tira, afasta a zaga do Novo Horizontino. Mas na primeira jogada, o Guarani chega com perigo, hein, Wendel? E na sequência era o Luan Dias, que buscava a finalização lá na área, do lado direito, mas foi travado na hora H pelo zagueirão Patrick, bem postado, bem posicionado dentro de campo. O Novo Horizontino, que começou indo ao ataque, não conseguiu finalizar, já teve uma resposta do Guarani, que marca sob pressão, marcando na linha alta, já recupera a posse de bola. Minutos iniciais interessantes para a equipe do Guarani, Gustavo. 4 minutos e 50 passados desse primeiro tempo. O Guarani buscando a reabilitação em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Guarani. Trabalha a bola a equipe do Novo Horizontino pelo lado direito. Vai evitar a saída, conseguiu evitar a saída. Vem tocando a bola ali. O atleta da equipe do Novo Horizontino recuperou o Guarani ali. O João Vitor ganha o arremesso manual. O arremesso manual para a equipe do Guarani. O tempo passa. 5, você viu o toque de 5 minutos e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biase, o Jorjão. 5:30 passados, primeiro tempo. Novo Horizontino e Guarani empatam em 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Olha o João Vitor, linha de fundo, e fez o Hilari, cruzamento fechado, espalma o goleiro, a bola vai pra fora, escanteio pro Guarani, Wendel. E ele observou o posicionamento do Jordi, foi um chute consciente do João Victor, mesmo que sem ângulo, por pouco não surpreendeu o goleiro do Novo Horizontino, que fez uma ótima defesa. É escanteio
pro Guarani lá pela ponta esquerda. Luan Dias na bola. Luan Dias na bola, tem escanteio, lado esquerdo. Vai chover bola na área. O Bugre tem a oportunidade de jogar de sair. O toque feito, ajeitou. Vamos, Jefferson, cruzamento. Passa, tira a zaga do Novo Horizontino. O Guarani aperta e vem os caras do contra-golpe pelo perigo. Minha nossa, é pro Rodolfo. Chega para tirar a zaga do Guarani. Salustiano completa. Vem dominando Vladimir. 0 pro Novo Horizontino, 0 pro Guarani. O detalhe é seu. Foi o Pacheco que fez o desarme pra cima do Rodolfo. Eram 3 contra 2. O lateral do Guarani, como é baixinho, não estava na área. Ficou ali no sistema defensivo para impedir justamente esse contra-ataque em velocidade da equipe do Tigre. Trava o jogador do Novo Horizontino na hora H. Guarani recupera a posse de bola. Boa bola do Pacheco, hein? Bem posicionado e bem atento, principalmente na partida. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. 7h30 passados, é primeiro tempo. Lá vem o Guarani com o João Vitor. João Vitor, aliás, na verdade, era o Matheus Bueno. O Bueno dominou, fez o toque para o Pacheco. Pacheco já dominou com a perna direita, abre o jogo, fez o toque para o Salustiano. A bola vem ali com o Léo Santos. Léo Santos dominou, ergueu a cabeça, vai tentar fazer a jogada. O lançamento feito lá pro campo ofensivo, tentando achar o Luan Dias, não consegue, a bola volta ali, reboteada, ajeitou, vem tocando bola o Guarani. O Bugre busca da vitória, vem Luan Dias, fez o toque para Pacheco. Pacheco fez a abertura de bola, o toque feito, vem dominando ainda o Guarani, tá pedindo o Jefferson aqui pelo lado esquerdo, lançamento feito, chega Jordi para fazer a defesa, já completa, vem tocando bola o Novo Horizontino, abre o jogo, erga a cabeça, vem tocando bola, o lançamento feito, deu certo, conseguiu fazer o giro, a recuperação, chega ali para ajudar ali o Bueno, a bola volta, Jefferson aperta, a posse de bola é do Guarani, tem jogador caído, Novo Horizontino pediu falta, a arbitragem disse que não foi nada, hein, Wendel? Exatamente, eu fiquei com a sensação de falta, queria ver o replay, mas o Novo Horizontino vem pro ataque, agora sim, agora ele vai parar, né? Vou confirmar pra você quem tá caído ali, sentindo bastante, é o número 7, é o Rodolfo. O centroavante baixinho, recebeu a entrada forte ali, fica até com impressão de falta, mas o árbitro dentro de campo não marcou. Quem fez a chegada um pouco mais forte foi o Matheus Bueno, primeiro no Fabrício Daniel e na sequência o Jefferson pra cima do Rodolfo. Vamos só ver aqui de novo. Não foi pra tanto, viu? Rodolfo valorizou, tem um encontro ali, mas pra mim não foi falta não. Acertou o árbitro. Já tá de pé o Rodolfo. Deixa eu mandar um abraço pros nossos ouvintes e telespectadores que estão aí pelo YouTube. Um abraço pro Marcos Oliveira, o Wagner Silva, também mandando o seu abraço, Rafael Soares. Bora, galera, quem será que vence? Que seja o Guarani. O Domingos Bergantin fala assim, boa tarde a todos. Bom trabalho aí, Gustavo e Wendel. Hoje da Bugre, hein? Início da recuperação histórica. Tomara, vem o Novo Horizontino, evitou a saída, cruzamento, sai Léo Santos de cabeça para fazer o corte, vem Pacheco, sai de carrinho ali também para tirar a bola, vai para fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem outra vez o Novo Horizontino, tira Salustiano, a bola fica viva, e é pro Novo Horizontino, pro Fabrício Daniel, já fez a abertura, faz o toque ali pelo lado direito para o Wagner com a perna direita, cruzamento, toque de cabeça, meio desengonçado, a bola vai pra fora sem susto ali o Eduardo, é tiro de meta pro Guarani, Wendel. No cruzamento pela direita, é onde o Novo Horizontino tenta chegar com mais frequência, né, se aproveitando da fragilidade defensiva um pouco do Jefferson pelo lado esquerdo do Guarani. O cruzamento foi bom, mas o cabeceio do Eduardo, que é o ala pela direita, marcando presença na grande área, não foi tão bom assim, ficou fácil para o Vladimir, que apenas acompanhou. 10 minutos passados, segue 0-0, Gustavo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 15ª rodada. Estádio
Jorge Ismael de Biasi. 11 agora passado, Zé. Primeiro tempo. Novo Horizontino tem 0. Guarani também tem 0 ainda hoje. Às 17 horas. Tem Esporte América pelo Brasileirão Série B. E vem o Bugre pelo lado direito. Ayrton vai fazer o cruzamento de swing. A bola vai pra fora. Escanteio pro Guarani, Wendel. Os dois pontas do Guarani bem atentos na partida. Primeiro o João Victor na ponta esquerda obrigou o Jordi a fazer uma ótima defesa. E agora lá pelo outro lado, no lado direito, o Ayrton na tentativa do cruzamento, a zaga afasta. Escanteio para o Bugre. Luan Dias na bola. E claro, zagueirões na área. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Quem sabe agora, vamos Bugre agora. O Bugre em busca da vitória, em busca do gol. O Guarani aperta o Novo Horizontino e tem escanteio. Quem sabe agora, Bugre? Quem sabe? Opa! O VAR, hein? Será que o VAR vai ser acionado, Wendel Coral? Tá tendo uma checagem de um possível pênalti, um toque na bola do Patrick e o árbitro mandou seguir. E vai ir para a cobrança do cruzamento lá do escanteio, tira a zaga do Novo Horizontino, a bola volta reboteada, deu uma trombada ali. O camisa número 33, Gabriel né? Bispo. O Gabriel Bispo. E lá vem o Bugre outra vez. Chega para fazer a defesa. Outra vez ali o goleiro Jordi da equipe do Novo Horizontino. E vem o Novo Horizontino, falando nisso, vem o Novo Horizontino, o Rodolfo. Rodolfo girou o corpo, vai tentar fazer o toque, ajeitou pro Vagninho. E o Vagninho fez o toque ali outra vez, vem descendo o Novo Horizontino com Giovani. A bola vai pra fora. É tiro de meta pro Guarani, Wendel. Pede desculpas o Jefferson porque foi ele quem falhou na marcação pra cima do Rodolfo. Depois o Matheus Bueno tentou dar o bote, não conseguiu. A finalização do Giovani estava um pouco longe, mas arriscou o volantão, camisa 5 do Novo Horizontino. A finalização não teve lá muita direção. O Vladimir apenas acompanhou, sai jogando o Bugre 0-0. Vem o Guarani, completa, faz o lançamento lá pro campo ofensivo. A bola vai pra fora, tem arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês. Vamos juntos e vem Wagner outra vez pro Novo Horizontino. O toque já foi feito, trabalha essa bola errado, o toque de bola foi errada. A bola volta ali, reboteada pro Guarani, que vem tocando bola, já faz o toque, domina, já gira o corpo, toque feito ali com o João Vitor. João Vitor fez ali pro Pacheco, o toque, Léo Santos já dominou. Léo Santos fez o toque meio aqui na armadilha, meio na fogueira, mas consegue o toque de bola do Guarani. Esse Luciano já abre o jogo pela ponta esquerda pro Jefferson. Jefferson dominou e deu a cabeça, volta a bola pro Saluciano. Saluciano faz o lançamento lá na ponta esquerda, tentando achar o João Vitor. Completa a zaga da equipe do Novo Horizontino. E vem tocando bola na fogueira. Caio Dantas conseguiu a recuperação, soltou o João Vitor, vai fazer pro Bugre, bateu pro gol. Jordi estica os braços e evita o que seria o primeiro gol do Bugre, Wendel. Brincando com o perigo, Novo Horizontino nessa saída defensiva, né, Gustavo? O Jordi ali com o Renato Palm. O Renato não tem lá o cacuete pra sair jogando, tentou o toque. O Caio Dantas deu o bote, encontrou o João Victor que tenta o cruzamento. Mas Jordi defendeu mais uma vez, salvando o Tigre 0-0, Guarani bem no jogo. O Guarani teve a oportunidade, mas olha, o Wendel, se o João Victor tivesse dado presente pro Caio Dantas, assim como o Caio demorou, Dantas, né? Deu presente pro João Vitor, acho que seria o primeiro gol do Guarani. Mas já deixando aí, destacando a boa defesa do Jordi também. Eu tô contigo, viu, Gustavo? Porque o Caio Dantas ele é muito ligeiro, né? Quando ele consegue o bote, ele rouba a bola, ele já encontra o João Victor e espera aquela tabelinha. Se o João Victor dá o passe de primeiro, o Caio Dantas estaria em condições para, quem sabe, abrir o placar, porque pegaria a zaga do Novo Horizontino já toda quebrada do lance. Ele demorou para tomar a decisão depois do cruzamento. Na verdade, não seria nem pro Dantas, seria pro Ayrton, é isso, ele né? tinha duas alternativas, né? O Caio Dantas um pouco mais atrás e o Ayrton ficou lamentando lá na segunda trave para completar pro fundo do gol. Até acredito que, vendo o replay, o Ayrton estava em condições até melhores do que o Caio Dantas, mas demorou para tomar a decisão. O João Victor, depois do cruzamento, também o Jordi com a defesa providencial para manter o 0-0. O Novo Horizontino chega, ainda não acertou a meta do goleiro Vladimir, mas o Guarani, quando chega até com mais perigo.
É isso aí, você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 16 agora, 16, é primeiro tempo. Novo Horizonte, cidade de Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biasio, Jorgeão, 16:30 passados, é primeiro tempo. Novo Horizontino e Guarani empatam em 0-0. E ainda hoje, também às 18 horas, tem CRB e Coritiba pelo Brasileirão Série B. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. 16:50, tempo da primeira análise de Wendel Coral. E aí, Wendel, você gosta desse primeiro tempo do Guarani? Gostando até o momento, com 17 minutos já completados do primeiro tempo. Mas o que eu mais tenho gostado dentro do Guarani é a postura diferente, que no pré-jogo nós destacamos tantas vezes. E ao que tudo indica, até o presente momento, o Guarani tendo uma postura diferente dentro de campo, não sendo aquele time que fica só se defendendo, mas procurando o ataque. E de maneiras diferentes. Ora pelo lado esquerdo com o João Victor, ora lá pelo lado direito com o Ayrton também. Enfim, é um Guarani que está presente no campo de ataque, já teve a oportunidade de abrir o placar. E na defesa, repito, Jefferson é o ponto mais vulnerável desse sistema defensivo do Guarani. Não à toa, o Novo Horizontino chega sempre pela direita com o Fabrício Daniel e por hora o Rodolfo saindo da área também. Enfim, é um Guarani que já com os reforços apresentados e com as mudanças que nós temos hoje no time titular, tem mostrado um outro desempenho dentro de campo. O empate não é bom para o Guarani, mas a postura que a gente tanto cobra de um time mais aguerrido tem sido demonstrada até aqui, Gustavo. Esse é o Wendel Coral dos comentários, trazendo aí o seu primeiro comentário. 18 minutos passados desse primeiro tempo. E a audiência bombando, hein? Bombando a audiência, obrigado, hein? Você que tá conectado, compartilha a nossa live. Vamos juntos na emoção de Novo Horizontino e Guarani. A entrada dura, acho que foi o Eduardo. A entrada dura ali pra cima do Matheus Bueno, é isso, né? Os jogadores do Guarani estão pedindo até um cartão. Rapaz. Mereceu o cartão, pelo menos o amarelo é o mínimo, né? Ele vai com a trava da chuteira, né? Ele vai com tudo pra cima ali da canela do Matheus Bueno. Não à toa os jogadores do Guarani pediram um cartão amarelo ali pro árbitro goiano Jefferson Ferreira de Moraes. Não deu cartão, e aquela, o VAR só pode chamar o árbitro se ele entender que é uma ação para vermelho direto. Não sei se vai julgar assim o árbitro de vídeo, que é o Vinícius Furlan do estado de São Paulo, mas dentro de campo o juiz, se quer dar cartão amarelo numa entrada tão feia dessa, realmente deixa a desejar. E o VAR tá no ponto ali, hein? Já fez o sinal que tá ouvindo o VAR. O Matheus Bueno tá bem irritado. Queria o cartão pra cima do jogador do Novo Horizontino. O Eduardo tá reclamando até agora. O árbitro vai tirar satisfação com ele. Mas de fato, foi uma entrada que por sorte não aconteceu nada. Mas poderia ter ali ter se lesionado gravemente ali o volante da equipe do Guarani, viu, Gustavo? Foi muito imprudente o camisa 21, Eduardo. Ô, Wendel Coral, eu tenho a sensação que o Jefferson Ferreira de Moraes, que é o árbitro da partida, ele não gosta muito do VAR, não gosta de acionar muito o VAR, não. Ele gosta de resolver o problema dentro de campo, hein? Mas era pra amarelo, viu, Gustavo? No mínimo pra amarelo. Não entendeu assim, jogo já retomado, falta pro Novo Horizontino no campo de ataque. Você ligado, você conectado, Novo Horizontino tem 0, Guarani também tem 0, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 20 passados, é primeiro tempo e tem falta perigosa pro Novo Horizontino, Wendel. Lá pela ponta esquerda vem cruzamento na área do goleiro Vladimir. Fabrício Daniel na bola. O Fabrício Daniel na bola, cruzamento dentro da grande área, o toque de cabeça, é gol do Novo Horizontino. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca
de 20 minutos passados desse primeiro tempo. Fabrício Daniel, o cruzamento na cobrança de falta. E o Renato, capitão, sobe de cabeça para abrir o marcador no estádio Jorge Ismael de Biase. Parece que é o mesmo capítulo, parece que é o Vale a Pena Ver de Novo, passava aí na Rede Globo, né? Que coisa. O Guarani bem nesses 20 minutos passados do primeiro tempo. E aí toma o gol como todas as partidas, o Wendel Coral. É sempre assim. Parece aquele seriado do Chaves que a gente conhece o capítulo, hein, Wendel? Pois é, Gustavo, é uma pena, né? Porque o Guarani vinha bem na partida, nós comentávamos justamente sobre isso. E até então, inicialmente, era uma falta que não traria tanto perigo, porque estava de muito longe, como a gente chegou a comentar. Mas o Fabrício Daniel com um cruzamento perfeito na segunda trave, de cabeça. Renato Palma tinha total condição, Jefferson dava condição para o zagueiro, capitão da equipe do Novo Horizontino, subiu lá no terceiro andar. A zaga do Guarani não conseguiu acompanhar, subiu sozinho. No ângulo esquerdo do goleiro Vladimir, que até foi nela, não conseguiu defender. Tá aberto o placar no Jorge Ismael de Biase e Renato Palma. Agora Grêmio, Novo Horizontino 1, Guarani 0. 1-0 pro Novo Horizontino. E vem trabalhando a equipe do Guarani com o Matheus Salustiano. Ele abre o jogo, faz o lançamento lá pro campo ofensivo. Vê se acha alguém. Não achou ninguém. Ficou tranquila com o goleiro Jordi para a equipe do Novo Horizontino. Já trabalha essa bola, ergue a cabeça. Vai ali pegar a bola em seus braços, em segurança. 22-20, o Guarani vai perdendo. O Guarani vai perdendo. Você ligado, você conectado. Vem trabalhando a bola no Novo Horizontino. A bola vai para fora, tem arremesso manual, pede a bola, tem pressa o Jefferson, lateral esquerdo do Bugre, já fez o toque com o Salustiano, Salustiano fez o toque para Léo Santos, na meia-lua, sistema defensivo, abre o jogo ali para lateral direita com Pacheco, Pacheco dominou, fez o toque tentando ali achar o Luan Dias, não consegue, a bola fica tranquila outra vez pro Novo Horizontino, que já trabalha essa bola próximo do círculo central, tá pedindo aqui o atleta número 25, Luizão já fez o toque, abertura de bola com o goleiro Jordi faz o lançamento lá pro campo ofensivo, 23 minutos, passa por todo mundo e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado junto com a gente. Vem tocando bola o Salustiano lá pro goleiro Vladimir. O sistema defensivo, Vladimir ergue a cabeça, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, tentando achar o Ayrton. Sobe de cabeça Ayrton para tentar fazer o toque, mas nada. A bola fica outra vez com o Patrick. Patrick, o zagueiro da equipe do Novo Horizontino, ganha um arremesso manual lá pela ponta esquerda. Luan Dias em cima, mas não foi o suficiente. Tem arremesso manual que favorece o Novo Horizontino. É primeiro tempo. Gustavo, diga aí, Wendel. Segunda temporada do Renato Palma pelo Grêmio Novo Horizontino. Esse é o 23º jogo dele com a equipe de Novo Horizontino. O primeiro gol pelo time que representa o capitão ali, o zagueiro número 33, Renato Palma, então marcando pela primeira vez no atual clube. Faz o lançamento, vai tocando a bola, a equipe do Novo Horizontino perde, recupera o Guarani com apenas 6 pontos conquistados, vai perdendo o jogo ainda, vem Salustiano do círculo central, trabalha essa bola, fez o toque para Jefferson dominou, vem trabalhando essa bola, fez o toque para Salustiano, outra vez, Salustiano para Léo Santos domina com a perna direita, já fez o toque, a devolução feita, vem trabalhando bola o Guarani no sistema defensivo, olha o Matheus Bueno vai tentar fazer o lançamento, não é que deu certo pro Bugre, pro Ayrton dominou, disparou, tira a zaga do Novo Horizontino, a bola volta, reboteada completa o Novo Horizontino, a bola tá viva na meia-lua, sobe Dantas, não consegue, a bola volta, tira, afasta a zaga do Novo Horizontino, Wendel. O Guarani chegando pela ponta esquerda, agora é o Luan Dias, na tentativa do cruzamento, a zaga afastou, o Bugre segue no campo de ataque. Vem o Guarani, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Passa por Luizão, passa pelo ataque do Guarani. É apenas arremesso manual pro Novo Horizontino, que vai vencendo o jogo neste primeiro tempo. Renato fez o primeiro gol pro Novo Horizontino, vai dando a vitória pro Novo Horizontino até o momento. Olha o Bueno, Matheus Bueno fez o toque no círculo central, já domina essa bola, vem tocando bola ali
ali a equipe do Bugre. O tempo passa, vem Bispo. Bispo dominou, fez o toque, passa pro Salustiano, passa pro Jefferson. Volta a bola pro zagueiro do Guarani com o Salustiano. Fez o toque lá pro Léo Santos. Léo Santos com a perna direita, vem carregando essa bola, tem Pacheco. Pacheco recebeu, lado direito, lançamento tentando achar o Ayrton, subiu a bandeira, estava em posição escandalosa, irregular estava ali o Ayrton Wendel. Ele nem reclama, né? Nem questiona ali o auxiliar, porque nitidamente bem à frente do lance ali no passe feito pelo Pacheco. O Ayrton estava em posição regular, impedimento já marcado, e o Novo Horizontino agora vencendo o jogo. Não tem pressa alguma para cobrar essa reposição de bola. Vai vencendo o Tigre 1-0. Você ligado, você conectado junto com a gente. Lançamento feito, trabalha a bola, a equipe do Novo Horizontino chega para fazer o corte ali, a zaga do Guarani, mas não consegue. A posse de bola é do Novo Horizontino outra vez, mas marca uma falta, e falta pro Guarani. Bueno já na bola, completa, Bueno fez o toque, domina, vem trabalhando o Bugre. Pacheco já recebeu, lado direito, já deixou, fez o toque ali pro Luan Dias. Luan Dias tentou a devolução para quem? Pra quem não tinha ninguém. A posse de bola outra vez é do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado junto com a gente, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, bombando a nossa live no YouTube. Continue com a gente, se inscreva em nosso canal. Vem o Guarani, quem sabe agora azeitou, botou pra correr ali o Caio Dantas, ali ficou difícil. Vem Jordi pra fazer defesa, mas teve a oportunidade o Guarani, Wendel. A intenção foi boa, né, Gustavo? Era pra encontrar o Caio Dantas logo na entrada da área, mas o passe saiu um pouco mais forte do que deveria. Depois o centroavante da equipe do Guarani não completou pro fundo do gol, saiu bem ali da meta o Jordi. Fez a defesa, o Novo Horizontino que agora em toda a bola, em toda a posse, que o jogo fica parado, vai ganhando aquele tempo tradicional no relógio, não tem pressa, está conquistando os 3 pontos, voltando pro G4, enquanto o Bugre tenta uma reação incessante ali de todas as formas, porque precisa de um resultado positivo hoje fora de casa. Trabalha a bola outra vez a equipe do Guarani, o lançamento feito errado, sobe de cabeça para fazer o corte, a posse de bola favorece a equipe do Guarani, que tem arremesso normal, vai Pacheco para a cobrança de arremesso, lá pelo lado direito, fez o toque, domina ali para o Léo Santos com a perna direita, já fez o toque internacional, o Bispo, mas não deu certo, foi pro Bueno fez o toque, domina lado direito, vem o Guarani com Ayrton fez o toque ali, parece ser Luan Dias, a tabelinha feita pro Ayrton outra vez, ergueu a cabeça, passou, caiu, opa! Pediu a falta e ganhou a falta perigosa pro Guarani, o Wendel Coral. Cometida pelo Heverson na tentativa do Ayrton de entrar na área, por pouco não seria pênalti. A falta realmente aconteceu fora da grande área, por pouco não foi na linha, o que causaria o pênalti, mas o árbitro em cima do lance marca a infração a favor do Guarani. Bola aérea, bola parada, lá na área já tem o Léo Santos, tem o Matheus Salustiano. Quem sabe agora o empate do Bugrão, Gustavo? Falta pro Guarani, Novo Horizontino tem 1, Guarani tem 0, quase 30 passados desse primeiro tempo. Na bola, quem tá ali? Luan Dias, é isso, Wendel? Ele mesmo, camisa 10. Luan Dias na bola, vai ser autorizado. O Bugre perde, mais a chance é perigosíssima. O Bugre tem a oportunidade agora de empatar o jogo. Luan Dias na bola, autorizado, um quase penal, hein? Um quase pênalti, o Guarani sofreu, mas foi falta. O cruzamento, minha nossa. Pra que fazer isso? Horrível, uma cobrança do 10, Luan Dias, hein, Wendel? Aí não, né, Gustavo? Frustra todo mundo. Frustra o narrador, frustra o repórter e principalmente o torcedor bugrino. Porque tá todo mundo na área, pronto pro cabeceio. Ele me faz o cruzamento para depois da segunda trave, sem ninguém do Guarani. Sorte do Novo Horizontino que vem pro ataque. Vem o Novo Horizontino, subiu a bandeira, tava ali em posição regular, o camisa 7, Rodolfo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Lá vem o Bugre com o Pacheco evitou a saída, vem carregando essa bola, fez o toque pro Bispo. Bispo passou, foi tocado, é falta pro Guarani, Wendel Coral. E é o que o Bispo reclama, né? Já é a terceira falta ali que o time do Guarani sofre, que teria, teoricamente, né, daria até para tomar o cartão amarelo, o jogador do Novo Horizontino. Jefferson Ferreira de Moraes não quer saber de dar cartão pra ninguém, rapaz. Falta pro Bugre, essa bem mais distante, um pouco pra frente da linha da intermediária do gramado. Novamente ele, Luan Dias na bola. Luan Dias na bola. Vai, Luan Dias, capricha dessa vez o Luan Dias. O torcedor aqui em Campinas está esperando o gol e também lá alguns torcedores em Novo Horizonte acompanhando. Cobrança dentro da grande área, sobe de cabeça, tira o perigo. A bola volta com o Jefferson. Jefferson fez o toque, domina com o Bueno. Bueno fez o que ia fazer, o toque não foi. Faz a inversão de bola aqui pelo lado esquerdo, tentando achar o Ayrton. Não achou ninguém, aliás, na verdade era o Bispo aqui no lado esquerdo. Não achou ninguém, é tiro de meta e ali o Caio Dantas reclama, hein, Wendel? Eu sinto o Guarani um pouco desorganizado, essa é a palavra certa para dizer, depois do gol, porque depois que está perdendo o Guarani depois do gol sofrido, olha, no Novo Horizontino a falta foi marcada, dá para completar. Depois que o Guarani sofre o gol e vinha jogando muito bem, o Bugre fica um pouco assustado, porque ele tenta de todas as maneiras chegar ao ataque para empatar. E um pouco nesse entusiasmo para atacar, você acaba pecando na organização e principalmente não tendo aquela calma e atenção necessária para executar as jogadas. A exemplo disso, as duas últimas faltas a favor do Bugre, o Luan Dias da primeira a um passo da grande área desperdiçou, depois mais longe também a zaga do Novo Horizontino fez o que pôde, mas é um Guarani que precisa ficar mais calmo, um pouco mais tranquilo dentro de campo, porque desorganizado e afobado para empatar, as coisas vão ficar ainda mais complicadas. É um Guarani que vinha bem antes do gol, depois do gol, como eu disse, tentando de todas as formas empatar, mas sem atenção vai ficar difícil, Gustavo. E vem outra vez aí aqui pelo Guarani, recebeu ali o Caio Dantas. Reclamou de um pisão, a arbitragem em cima, marca falta o senhor Jefferson Ferreira de Moraes, em cima marca falta pro Guarani, Wendel. E nada de cartão, né? Os jogadores do Guarani também ficando impacientes, agora porque em toda falta pedem o cartão pro Jefferson Ferreira de Moraes, ele não adverte ninguém até agora. Muitas faltas, já atualiza o número delas, mas nenhum cartão no jogo. Vem tocando a bola aí aqui para o Guarani, domina com o Bispo. Bispo fez o toque para Pacheco. Pacheco dominou a devolução feita para Léo Santos. Léo Santos do sistema defensivo, ele preparou, fez o toque outra vez para o Bueno. Falta a bola aqui para o goleiro Vladimir. Vladimir fez a devolução, domina para Léo Santos. Léo Santos ergueu a cabeça, vem tocando bola ali. A defesa do Bugre. Detalhe. E atenção, diga aí o detalhe, Wendel. Posse de bola, por incrível que pareça, né? Mesmo o Guarani perdendo o jogo, tem mais. O Guarani com 60% de posse de bola, Novo Horizontino com 40%, então é o Bugre que tem o controle da bola, mas desorganizado, afobado para chegar ao ataque, principalmente depois do gol. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 30-33 passados desse primeiro tempo. Em Novo Horizonte, o Guarani perde o jogo. Renato abriu o marcador para o Novo Horizontino, vai dando a vitória até o momento. O Bugre tem 0. Ainda hoje, às 18 horas, tem CRB e Coritiba. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esses são eu desde 1994. Trabalha a bola aqui pro Guarani. Lançamento feito, quem sabe agora pro Caio Dantas. Saiu o Jordi para fazer a defesa com tranquilidade para salvar ali a pátria da equipe do Novo Horizontino. O Guarani tem arremesso manual, tem pressa o Jefferson. Já fez o toque, domina com o Bispo. Bispo dominou, já faz a inversão de bola, domina para Léo Santos. Léo Santos ergueu a cabeça, vem carregando essa bola para a equipe do Guarani. Léo Santos dominou com a perna direita, fez o toque para Pacheco. Pacheco, lado direito, devolução outra vez ali para o Léo Santos. Léo Santos, o zagueiro do Guarani, vai tocar essa bola, domina com o Zé Luciano no círculo central. Abre o jogo, domina para Jefferson. Jefferson dominou com a perna esquerda, toque feito a tabelinha, tira. A defesa do Novo Horizontino fica para o Salustiano, que faz o toque para Bueno. Recebe o Caio Dantas, mas recebe errado. Recebeu, recolheu, recuperou a equipe do Novo Horizontino, pediu falta.
falta ali o Rodolfo, nada. Vem dominando ali o atleta Salustiano, pediu falta também, nada. Vem o Bugre agora, Bugre com o Luan Dias já fez o toque, abertura de bola, o cruzamento na grande área pra ninguém. Tira a defesa do Novo Horizontino, Wendel. Se passa, o João Victor vinha livre ali no lado esquerdo. O Luan Dias fez o cruzamento, a zaga do Tigre de Novo Horizonte interceptou, mas antes o Wagner ficou caído pedindo falta, o juiz não deu, depois foi a vez do Matheus Salustiano, zagueiro bugrino, ficar caído também, deu vantagem no lance o árbitro goiano Jefferson Ferreira de Moraes, mas é um jogo que vai ficando muito pegado dentro de campo, faltas a todo momento e algumas o árbitro sequer marcando, viu, Gustavo? Exatamente isso, você ligado, você conectado junto com a gente. Olha o Pedroso lá no YouTube, o Bugre tá mortinho. O Adjailton diz assim, bora Novo Horizontino. O Gato Preto fala o gol do Novo Horizontino foi uma falha da defesa. Você concorda, Wendel Coral? Foi uma falha da defesa no gol que o Renato fez para a equipe do Novo Horizontino. A cobrança de falta do Fabrício Daniel dentro da grande área. O Renato subiu entre a defesa e fez o gol do Novo Horizonte. A questão nisso, segue aí, Gustavo. Vem o Guarani, olha o Luan Dias, abertura pro Ayrton. Ayrton dominou, disparou, errado como demora para bater o Ayrton. Teve o momento, teve a oportunidade, o Ayrton demorou para bater, foi travado, Wendel. Falta o que nós estamos comentando, aquele carinho com a bola do Guarani, porque depois que toma o gol, o Guarani não tem esse carinho, tenta de todas as formas chegar no ataque, de forma displicente até em algumas oportunidades, mas o Bugre segue no ataque, Gustavo. Olha o João Vitor, dominou, fez o Hilari aceitou pro Luan Dias. Luan Dias fez o toque para Jefferson, vai Jefferson, capricha, bota essa bola na grande área, Jefferson, preferiu para Luan Dias. Luan Dias domina, lado esquerdo, fez o toque, vem o Bueno dominou, cruzamento, tira a defesa da equipe do Novo Horizontino, a bola volta outra vez pro Guarani, agora que é o Bueno dominou, amarelo. Fez o toque amarelo, quem recebeu o cartão amarelo? Pro atacante Rodolfo do Novo Horizontino, ele que reclamou bastante por uma falta não marcada pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, por conta dessa reclamação, leva cartão amarelo, camisa 7 do Novo Horizontino, o primeiro cartão da partida. Vem outra vez o Guarani com o Pacheco fez o toque pro Léo Santos. E aí, o Wendel, você concorda com o nosso internauta que diz que o gol do Renato foi uma falha da zaga do Guarani? Pois é, Gustavo. A questão nisso tudo é que ele sobe sozinho, né? Sem marcação. Até entendo que um dos zagueiros, ou o Léo Santos, ou o Salustiano, que estava mais próximo, poderia ter dado um poder de combate um pouco mais incisivo, mais intenso. Mas ele sobe com total liberdade no terceiro andar, cabeceia assim, com a maneira que quis. Dava pra zaga do Guarani ter ficado mais atenta ali, mas é isso, né? O Guarani tem pecado bastante nas bolas aéreas defensivas desde o início da Série B, não à toa, é a segunda pior zaga do campeonato. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lá vem a equipe do Novo Horizontino, lá pelo lado direito, é com o Luizão aos trancos e barrancos, acionou o Rodolfo, de carrinho, tira e completa o Novo Horizontino, bateu pro gol pra fora, e Fabrício Daniel, sempre o rebote é com ele, o Rodolfo recebeu, tentou bater, tira a zaga do Bugre, voltou com o Fabrício, a bola passa, vai embora, Coral. Destaque pro Léo Santos, que trava o Rodolfo bem na hora da finalização, e outro destaque do lado do Tigre é o Fabrício Daniel, sempre bem postado, principalmente no rebote, aproveita o rebote ofensivo de primeira, bate com a perna canhota, a bola passa muito perto da meta defendida pelo goleiro Vladimir, sai pela linha de fundo. 1-0, segue pro Grêmio Novo Horizontino. Novo Horizontino tem 1 no placar, Guarani tem 0, você ligado, você conectado, trabalha a bola, o Luizão para o Wagninho, dominou, ergueu a cabeça, o cruzamento, o rasteiro chega para tirar a defesa do Bugre, a bola volta, reboteada com o João Vitor, vai João Vitor, fez o toque meio que na fogueira pro Bispo. Recebeu ali e trabalha a bola outra vez, vem descendo o Guarani, faz o toque com Ayrton para o Pacheco, Pacheco dominou, ergueu a cabeça, a bola volta outra vez, reboteada, vem tocando bola a equipe do Guarani, lá pro Matheus Bueno no círculo central, Matheus Bueno faz a inversão de bola, chega para afastar a zaga do Novo Horizontino, agora é com o Wagninho fez o toque de bola feito, o lançamento para ninguém, apenas acompanha o Salustiano para a equipe do Guarani, 40
você viu o toque de Felipe Marques. 40 cravado desse primeiro tempo. 0 pro Guarani, 1 pro Novo Horizontino. Veio o Guarani, lançamento, afasta a zaga do Novo Horizontino. A bola vai pra fora, tem arremesso manual já cobrado. Domínio pra Jefferson. Jefferson pra Matheus Bueno. Matheus Bueno ergue a cabeça, faz a inversão de bola da esquerda pra direita. Vem dominando o Guarani, toca a bola, abre o jogo no círculo central, fez o toque, domina pra Matheus Bueno. Matheus Bueno fez a ligação, deu certo. Lançamento é João Vitor, linha de fundo. João Vitor dominou, escancarou. Vai fazer o Hilarie, preferiu a devolução pra Jefferson. Jefferson, cruzamento na grande área, tira a zaga do Novo Horizontino. A bola volta outra vez, vem tocando bola, vai Guarani, vai Bugre, o Bugre aperta, domina para Léo Santos. Léo Santos dominou, vai tentando ali criar jogada. Saluciano para Jefferson. Jefferson dominou, fez o toque outra vez, vem tocando bola o Guarani, jogador tá caído para cima ali. O João Vitor, falta para a equipe do Bugre, o Wendel. Cometida pelo Vagninho, mais uma bola aérea, o Guarani vai ter a seu favor, dessa vez lá pela ponta esquerda. João Victor já se levanta, tudo ok com ele, vai para a cobrança. O Luan Dias, é o Guarani que busca o empate na reta final do primeiro tempo, Gustavo. 41-40 desse primeiro tempo, tem falta na bola. Luan Dias capricha dessa vez, o Luan Dias. Capricha dessa vez, Luan Dias. Quem sabe agora o gol de empate do Guarani. Quem sabe agora vai sair o gol de empate do Bugre. Jogada ensaiada, fez o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno e nada. A devolução feita outra vez pelo Luan Dias. Cruzamento na grande área, tira a zaga do Novo Horizontino. Guarani que tem a oportunidade, mas não consegue. Não consegue a finalização. Falta a bola, fez o toque outra vez. A devolução feita aqui na ponta. Vem carregando essa bola com o Luan Dias. Luan Dias fez o lançamento lindo. Cruzamento, pintou o gol do Guarani. O toque! Caio Dantas! Gol! Do Bugre! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Marca de 42 minutos passados, primeiro tempo. Jefferson fez o cruzamento, Caio Dantas de primeira. Empurra a bola pro fundo do gol. É de rede que a bola gosta. Balançou, sacudiu, balançou. O coração é só felicidade. Abalou, sacudiu, balançou. Isso sim é amor de verdade por você, Guarani. Caio Dantas é o nome dele. Empata o jogo em Novo Horizonte. Novo Horizonte no 1, Guarani também tem 1. E o detalhe do gol é todo seu, Coral. A palavra que define o gol de empate do Guarani é a seguinte: coletivo do Guarani marcando presença, jogada toda pelo lado esquerdo, começa com o maestro, camisa 10, o Luan Dias, ele dá um passe perfeito, de trivela para o Jefferson, que jogando hoje mais ofensivo, o lateral chega na grande área, ele olha antes de cruzar, um cruzamento perfeito para o Caio Dantas, o centroavante que só precisa de um toque na bola para colocar a pelota no fundo da rede. Um gol do coletivo bugrino e um gol para, quem sabe, levar o Guarani a um outro patamar nessa Série B. O Bugre empata o jogo no Jorge Ismael de Biasi. Caio Dantas marcando o 5º dele na temporada. Agora deixa Grêmio Novo Horizontino 1, Guarani também 1. O Bugre empata o jogo. Vai Guarani, vamos em busca da virada. Vem tocando bola o Saluciano. O lançamento lá pro Caio Dantas. A bola vai saindo pra fora. Teve o corte na zaga do Novo Horizontino. É arremesso manual pro Guarani. E se não me engano, depois eu quero que você confirma pra mim, Wendel Coral. Parece que o Caio ali, parece não. Eu tenho quase certeza que o Caio Dantas é o artilheiro da equipe do Guarani no campeonato.
É sim, no momento que já confirmo pra você, mais 4 minutos de acréscimos, vamos até 49 nessa primeira etapa, Gustavo. Até 49 tem chance o Guarani. Vamos, Bugre, vamos tentar virar ainda nesse primeiro tempo. Vem tocando a bola ali o Jefferson, abre o jogo ali pro atleta Vladimir. Vladimir fez o toque, abre o jogo pra Léo Santos, lançamento feito, a posse de bola favorece Gustavo. A equipe do Guarani. Diga aí, Wendel. Artilheiro na temporada do Guarani, o Caio Dantas, chegou ao 5º gol, todos eles pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, com 2 gols, temos 3 jogadores. O Bruno Mendes machucado, 2 gols do Campeonato Paulista. O Reinaldo, hoje à disposição no banco de reservas. E o Lucas Paraíso, que já marcou também pela Série B em 2 oportunidades. Mas o artilheiro isolado é o Caio Dantas, agora com 5 gols marcados pelo Guarani. Tá certo, confirmado pelo Wendel Coral. Vem descendo outra vez o Guarani aos trancos e barrancos. O Caio Dantas afasta a zaga do Novo Horizontino. A bola volta reboteada. A posse de bola favorece a equipe do Novo Horizontino. E o destaque também aí do gol do Guarani, o Wendel Coral, foi a vibração do lateral, o Jefferson, né? Parece que foi ele que tinha feito o gol. Aliás, ele contribuiu, fez uma assistência linda para o Caio Dantas, mas você vê a vontade, a vibração do atleta que não aceitava aquele resultado de derrota, mesmo que seja parcialmente para o Novo Horizontino, a vitória, ele não aceitava. E aí com o gol, a vibração do lateral esquerdo, o Jefferson do Guarani, Wendel. Muito bem observado, viu, Gustavo? Essa assistência, inclusive, que é a primeira do Jefferson com a camisa do Guarani. Esse é o 11º jogo dele, marcando aí seu primeiro passe para gol, contribuindo para um gol importante do Guarani. Muito bem observado também, porque logo depois do gol marcado pelo Caio Dantas, ele vai ali para cima da torcida do Guarani, que está posicionada atrás do goleiro Jordi, e vibra de uma forma muito impactante, né? Para contagiar todo mundo do elenco. É um Guarani mais aguerrido, com outra postura, e que a gente pede com aquele amor à camisa que o torcedor merece. Mas muito bem destacado realmente a vibração do Jefferson, lateral esquerdo. Repito, primeira assistência com a camisa do Buco. 47 minutos, cruzamento, tira a zaga do Guarani, aperta o Novo Horizontino, vem tocando a bola no sistema defensivo, já abre o jogo, vem tocando a bola ali com o Eduardo domina com a perna direita, já faz o toque, a devolução feita, o toque aqui pro Wagninho, que passou pelo Guarani, o toque é feito, domina pelo lado direito, ele fingiu que foi, não foi, volta a bola ainda no sistema ofensivo para a equipe do Novo Horizontino com camisa 25, dominou, fez o toque, tira ali a zaga do Guarani mais completo. O Novo Horizontino faz a inversão de bola, domina lado esquerdo e carregou, vai tentar disparar dali o camisa 4, Patrick, ele ficou ali meio dividido, chega ali o Caio Dantas para tentar recuperar, mas a posse de bola é do Novo Horizontino, outra vez chega e para fazer o corte providencial ali o atleta do Guarani, o Luan Dias, tem arremesso manual que favorece a equipe do Novo Horizontino. Faltando um pouco, menos de 1 minuto para terminar esse primeiro tempo. O Guarani vai empatando, o Novo Horizontino tem um, Guarani também tem um, completa, tira a zaga do Guarani, o Salustiano, o lançamento feito para o campo ofensivo, ninguém ficou tranquilo ali para a zaga do Novo Horizontino, que já trabalha essa bola próximo do círculo central, dominou, ergueu a cabeça, vem tocando para Giovani faz a inversão de bola da esquerda para a direita do Leme, apontar pro Ayrton, o desvio, a bola vai para fora, arremesso manual já cobrado, jogada lá dentro da grande área, tentou ali fazer o cruzamento, não teve desvio, não teve nada, parece ser um tiro de meta pro Guarani, Coral. No momento que vai terminar o primeiro tempo, o Jefferson Ferreira de Moraes já pede a bola pro goleiro Vladimir. Vai lá, Gustavo. Ergue os braços, Jefferson Ferreira de Moraes. Termina o primeiro tempo. Guarani 1, Novo Horizontino 1, Novo Horizontino 1, Guarani também tem 1. 15ª rodada desse campeonato. O Bugre saiu perdendo. Gol de Renato, o Bugre empata com Caio Dantas, 1 pro Novo Horizontino, 1 também para a equipe do Guarani, Coral. É isso, o primeiro tempo que termina mais positivo pro Guarani do que pro Novo Horizontino, né, Gustavo? Daqui a pouco nós vamos comentar mais sobre a primeira etapa. Mas é um time do Guarani que, mostrando um poder de reação bom após sair atrás do placar, buscando o ataque. Eu até frisei que o time estava um pouco nervoso, não tendo aquele carinho com a bola naquele último passe, no último toque.
Mas enfim, o Guarani que vai pro vestiário com empate pelo placar de 1-1 e com totais condições no 11 contra 11 de buscar, quem sabe, a virada e uma vitória tão importante hoje em Novo Horizonte. Tá certo, esse é o Wendel Coral. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para repercutir o que foi Novo Horizontino 1, Guarani também tem. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 99738. Muito bem, intervalo de jogo no estádio Jorge Ismael de Biasi, Grêmio Novo Horizontino 1. Renato Palme, o zagueiro, autor do gol. Guarani também 1, Caio Dantas, o artilheiro isolado do Bugre na temporada até aqui com 5 gols marcados. Foi pra rede no finalzinho do primeiro tempo, mas o detalhe para esse gol do Guarani é a jogada toda coletiva, né? Começa com o Landias pela ponta esquerda, ele encontra o Jefferson muito bem no campo de ataque, o lateral cruza da melhor maneira possível para o Caio Dantas, que com apenas um toque na bola consegue empatar o jogo. Em algumas estatísticas dessa primeira etapa também
É isso que o Wendel Coral esperar o segundo tempo, hein? O Guarani tem que manter essa... Gostei da postura do Guarani, é claro que ainda tem... Existem no elenco, isso daí não tem como tirar do dia pra noite, mas tomara que nesse segundo tempo o Guarani volte com a mesma vibração, com a mesma vontade e venha aí, evidentemente, vencer a partida, ganhar da equipe do Novo Horizontino nesse segundo tempo, que já a bola vai rolar. Para você que tá ligado, para você que tá conectado, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para o segundo tempo, intervalo de jogo. São 13 faltas. Essa mudança, se caso o Guarani fizer aí o segundo gol, e aí você vai segurar a equipe para colocar mais um volante. Gosto também do Marlon, que eu vi que você citou o Marlon também. Um jogador que eu acho que pode ser utilizado, mas não nesse momento. Agora acho que o Guarani deve voltar. Tá bem, né? Do meio pra frente. Mas esses dois homens que me agradam, por enquanto, nesse banco de reserva que você citou. Um é o Anderson Leite, que dificilmente vai colocar o Anderson Leite nesse momento, e o outro é o Marlon. Acho que toda essa situação, hein? Pois é. Só esses dois nomes, só cita mais uma vez pra mim. Douglas Borges, Anderson Leite, é o próximo que eu vou falar, um rapaz que eu gosto bastante.
Tem 2 gols na Série B. do Paraíso. O Defleste. Exatamente. O Paraíso é outro nome também que eu gosto. O Lucas Abel, Pedro Manuel, Reinaldo, Lucas Araújo, Rafael Freitas, Vinícius Luz e o Daniel dos Anjos. Eu tô curioso até pra ver o Daniel dos Anjos jogando, mas isso porque o Caio Dantas foi o autor do gol e vem muito... Programado Daniel dos Anjos, que estava no futebol português nas últimas temporadas, experiência europeia, já foi sondado pelo Guarani, inclusive na última janela de transferência do ano passado, mas acabou não dando certo na oportunidade de trazer o atacante, agora veio direto de Portugal, e aparentemente o Guarani é o mesmo. Os jogadores vão voltando ali pro gramado, cara, Felipe Marques é sensacional, ele conseguiu certinho, né? Vamos lá. Mais ou menos. Mas vai dar certo. O Coral, vai. Também gosto do zagueiro do Lucas Abel também. Ele perdeu a vaga de titular, né? O Rafael titular contra o Sport. O Rafael Freitas é o da base. O Rafael Freitas é o menino da base, que entra algumas vezes. Gosto também. O Reinaldo, ele teve um começo bom no Guarani, mas decaiu bastante, né, Gustavo? Ele era titular, depois perdeu a vaga. Acho que é, o Reinaldo, mas agora não tá com o mesmo futebol não. O que mostra também um pouco da carência do Guarani. O Reinaldo eu vou puxar aqui pra você, Gustavo, até que... Eu ia falar uma besteira aqui, mas acho que eu tô equivocado. Ele não chegou a jogar com o Wagner, não. Eu acho que ele não chegou a jogar com o Wagner. Mas o Reinaldo, pra mim, é um jogador que já teve muita utilidade no elenco do Guarani, mas hoje, infelizmente, acho que o lugar dele mesmo é na mudança de reserva. O Reinaldo tem 23 anos de idade, primeira temporada dele com a camisa do Guarani, são 23 jogos, 2 gols e 2 assistências, veio do futebol português também, esteve no Santa Clara, uma breve passagem lá por Portugal, além disso no Brasil foi revelado no Criciúma, passou pelo Atlético Paranaense, agora foi, viu, Felipe? Atlético Paranaense, CSA e também depois uma outra passagem pelo Furacão. Então, além do Bugre, jogou em apenas 3 clubes brasileiros, o Criciúma, Atlético Paranaense e CSA, e também no Santa Clara. Então esse é o 5º clube na breve carreira do Reinaldo, de 23 anos de idade, que costuma atuar tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Já anote aí no seu papel a mudança no Novo Horizontino. O número 30 foi embora. O Vagninho foi embora para a entrada do camisa 2, Rodrigo Soares, ele que é lateral direito de origem. E tem outra mudança também, rapaz. Então a primeira, o Vagninho foi embora, entra o 2, Rodrigo Soares, e quem também saiu é o 28, Marlon, para a entrada do 75, Paulo Vitor. Atacante que foi revelado pelo Vasco da Gama, volta de suspensão, estava cotado para ser titular inclusive, mas começou como banco, agora indo para o jogo. Então foi embora o 30, Vagninho, entrou o 2, Rodrigo Soares, e quem também foi embora foi o Marlon com a 28, entrou o Paulo Vitor, 75, 2 mudanças do Novo Horizontino. O Bugre é o mesmo do primeiro tempo. Então o Marlon deixa o 28 e entra o Marlon deixa com a 28, vem o 75, Paulo Vitor. 75, isso. Paulo Vitor. E se eu tô vendo certo aqui, são 3 mudanças do Novo Horizontino. E pode confirmar, viu, Gustavo? Tá certo. O Rodolfo também foi embora com a número 7, já amarelado. E é um centroavante por outro, entra o número 9, Neto Pessoa. São 3 mudanças no Novo Horizontino. O Guarani é o mesmo. Vai começar o segundo tempo. Novo Horizontino 1, Guarani também 1. A bola é sua, Gustavo. E a bola está rolando no segundo tempo. Gustavo Marques. Esse sou eu. Vamos, Guarani, em busca da vitória. Toca a bola, o Novo Horizontino. Ô, Wendel, confirma pra mim só o número, aliás, do Neto Pessoa. Número 9. 9, então, isso. Neto Pessoa. Aí é centroavante por outro. Exatamente. Sai o Rodolfo e entra, então, o Neto Pessoa, camisa número 9. Saiu, então, o Marlon saiu. Saiu também o Vagninho. E o Rodolfo. As 3 mudanças. Olha, já mudou logo de cara 3 não peças. Gostou o Eduardo Batista aí do time. Vem tocando a bola aí aqui pelo Guarani, já abre o jogo com o Salustiano, o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, não consegue, a bola vai pra fora, tem tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Você ligado, você conectado junto com a gente. Vem tocando bola a equipe do Novo Horizontino. Recupera a bola a equipe do Guarani. Lançamento foi, tira ali de qualquer maneira. Abre o jogo. Vem tocando a bola no Novo Horizontino. Olha o Guarani, olha o Caio Dantas. Quase recupera essa bola. A bola volta ali reboteada. Vai evitar a saída. A posse de bola era do Guarani, né? Com camisa número 28, Pacheco. A bola vai pra fora. Tem arremesso manual que favorece a equipe do Novo Horizontino. Um pro Guarani, um pro Novo Horizontino. Atrapalha essa bola o Novo Horizontino. Lançamento feito, completa ali o Salustiano. Completa também ali o atleta do Guarani, evitando a saída, mas a bola saiu. Tem arremesso manual pro Novo Horizontino, diga. Até pra gente descontrair um pouco. Sim. É até bom o Novo Horizontino voltar com 3 mudanças de uma vez no intervalo. Cai depois, agora que são 5 para cada lado, vira aquele rebuliço todo para dar substituições, todo mundo mexe ao mesmo tempo. Olha o Guarani. Olha o Guarani, olha o Caio Dantas, recebeu, dominou, bateu pro gol pra fora. E Caio Dantas recebeu lá pelo lado esquerdo, entrada na grande área. Ele ergueu a cabeça, viu o goleiro Jordi ali um pouquinho à frente e bateu pro gol, mas foi torto, sem direção, tiro de meta. O primeiro lance de perigo do Guarani nesse segundo tempo, hein? Com a perna canhota, o Caio Dantas, a principal esperança de gols do Guarani até aqui. Mas pegou com a perna esquerda, chutou mal, o Ayrton até queria o passe de volta. Para completar na tabelinha, mas o Caio Dantas, com faro de artilheiro, resolveu chutar, uma pena que a finalização não foi tão boa. Guarani volta pra cima no segundo tempo, 1-1, Gustavo. Vem tocando a bola o Guarani outra vez, com Caio Dantas foi puxado, pediu falta, arbitragem em cima, não deu falta. Não deu falta, a posse de bola é do Novo Horizontino, vem tocando a bola no círculo central e faz ali o lançamento lá pelo lado esquerdo, chega pra completar ali o Pacheco, perdeu, recupera de novo o Pacheco, vai carregando agora a bola o Guarani, lá pelo lado direito conseguiu passar, o Pacheco perdeu, recupera o Novo Horizontino, vem tocando bola lá no sistema defensivo e com o goleiro Jordi. Jordi já abre o jogo, fez o toque, a dupla de zaga vem tocando bola. O Novo Horizontino vai empatando o jogo, 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. O Guarani empata, vamos Bugre. O Bugre precisa da vitória e vem o Novo Horizontino, jogada bem trabalhada lá dentro da grande área. Opa, caiu, a arbitragem marca nada, Wendel. E não foi nada, pode levantar aí porque estava bem atento o árbitro no lance. E o Salustiano dá o bote normal, só na bola, segue o jogo. Vem tocando bola outra vez o Novo Horizontino, 3 e 40 passados desse segundo tempo, tira ali a bola o Guarani, mas a posse de bola favorece outra vez para a equipe do Novo Horizontino, com o Patrick, já fez o toque, vem trabalhando essa bola lá pelo campo ofensivo, já trabalha ali com o Paulo Vitor, não consegue, a bola sai para fora, tem arremesso manual, lado esquerdo, favorece a equipe do Guarani, o tempo vai passando, você ligado, você conectado ali, o replay da jogada em que era o Matheus Bueno, que os jogadores do Paulo Novo Vitor Horizontino pediu o penal, mas a arbitragem em cima marca nada. Ô Wendel, 4 minutos passados desse segundo tempo, mas eu queria que você fizesse uma análise também do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes no primeiro tempo. Você achou que foi bem o árbitro? Nos gols, sem comentários, nada de regularidade, mas não tô gostando do árbitro da partida não, né? Tá muito cauteloso, distribuiu apenas um cartão e foi por reclamação. Tivemos 13 faltas no primeiro tempo, nenhum cartão por falta. Enfim, acho que pode perder o controle da partida nesse segundo tempo, o árbitro goiano Jefferson Ferreira de Moraes, se não mudar essa postura com relação aos cartões. Agora, por exemplo, foi caçado dentro de campo Luan Dias, que seria uma falta número 4, o Patrick, ele nem deu essa falta. E aí você vai pilhando os jogadores vão sendo minados por conta das não marcações de falta, e quando marca não recebe cartão, pode perder o rumo da partida. O Jefferson Ferreira de Moraes, que estava do lado desse lance, não deu a falta, mas o Luan Dias sentido bastante até agora. Não tô gostando no geral do árbitro, viu, Gustavo? Você ligado, você conectado, 5. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B. Estádio Jorge Ismael de Biasi. 5 e 20 passados, segundo tempo. Novo Horizontino tem 1. Renato marcou. Guarani também tem 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. A informação. O Neto Pessoa, que entrou há pouco, o centroavante no lugar do Rodolfo, ele tem 30 anos de idade. Segue aí, Gu.
Lá vem a equipe do Guarani, Caio Dantas fez o toque, tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe do Novo Horizontino completa. E vem o Novo Horizontino. Vem o Novo Horizontino, lançamento feito na meia-lua, invadiu a grande área, travado, se joga nela. Tira ali de qualquer maneira, Paulo Vitor no ataque do Novo Horizontino, Coral. O auxiliar já marcava impedimento, mas era um bom ataque para o Novo Horizontino, respondendo o ataque do Guarani em velocidade. Um bom passe ali do 77, Fabrício Daniel, e errou o árbitro, hein? Ele não estava impedido não ali, mas na conclusão da jogada, se saísse o gol, o VAR certamente validaria. Mas sobre o Neto Pessoa, a informação, tem 30 anos de idade. Esse vai ser o 29º jogo dele pelo Novo Horizontino. Tem 2 gols e 3 assistências na temporada. Já jogou no Vila Nova, no Remo, no Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga de Erechim, no Náutico, que já jogou também, sabe aonde em 2022, Gustavo? Aonde? No Sabah da Malásia. Sabah já jogou até na Malásia, o Neto Pessoa, que agora é o centroavante lá, o camisa 9 do Novo Horizontino para esse segundo tempo. Faz a inversão de bola, domina ali o Pacheco próximo do círculo central, trabalha a bola, a equipe do Guarani, abre o jogo, domina com o Léo Santos com a perna direita, vem trabalhando o lançamento feito, domina aqui, tentando achar, já recebeu, fez o toque ali, outra vez devolução feita ali o Pacheco, vem o Guarani, olha o Pacheco, dominou, fez a inversão pro Caio Dantas, e ali o pé muito alto do Dantas, o jogador tá caído, a arbitragem marca alguma coisa ali, Wendel. É o que eu tô falando. Pode perder o controle da partida o árbitro, tá? Ele marca a falta pra cima do 25, o Luizão, que é o zagueiro do Novo Horizontino, que já foi expulso nessa Série B, inclusive no jogo contra a Ponte Preta. Ele não deu nem cartão, cara, pro Caio Dantas. Ele foi um pouco imprudente, o centroavante do Guarani. Ele deixa o pé ali, bem a sola na cabeça do jogador. A falta vai ser cobrada, o VAR tá checando, viu, Gustavo? Pede um pouco de calma, já liberou sem nada de cartão vermelho, sem cartão amarelo também pro Caio Dantas. Jogo recomeça 1-1. E trabalha a bola, a equipe do Guarani, jogador tá caído, pediu falta, nada, posse de bola favorece o Novo Horizontino, que já vem trabalhando bola para Giovani fez a inversão de bola lá pelo lado direito, o toque foi feito, linha de fundo, vai evitar a saída, não consegue, é arremesso normal pro Guarani. E Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 8h40 desse segundo tempo, 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. O detalhe, o Coral. Temos quase 10 minutos do segundo tempo. A etapa complementar voltou um pouco mais lenta, né, Gustavo? Poucas chances criadas até aqui, as equipes se estudando, principalmente o Guarani, né, que agora o Novo Horizontino veio com 3 mudanças, peças diferentes, principalmente no setor ofensivo, que se manteve apenas o Fabrício Daniel. Vem o Bugre. E agora, jogada bonita, trabalha o Guarani, lançamento feito, domina com o Pacheco, Pacheco pelo lado direito, já fez o toque, domina, faz a inversão, Bispo, Ayrton completa, vem dominando aqui, Caio Dantas, linha de fundo para Ayrton dominou, pedalou, vai fazer o Hilari, aperta ali o Guarani, se fecha o Novo Horizontino, não teve opção, volta a bola, e olha o perigo, fez o toque lá pro Vladimir domina com a perna direita, fez o toque para Léo Santos abre o jogo, tenta ali fazer o toque, teve o desvio, a bola vai pra fora, tem arremesso normal que favorece a equipe do Guarani. O Novo Horizontino tem um gol de Renato, o Guarani também tem um gol de Caio Dantas, ambos fizeram no primeiro tempo. O Guarani vai empatando o jogo, você ligado, você conectado. Pergunta aqui o Wendel Coral, Matheus Nunes, qual a chance do Guarani ganhar? Depende, né, Gustavo? Se o Guarani manter a postura que teve no primeiro tempo, tem grandes chances reais, acredito. O Novo Horizontino, claro, é o favorito não só pela posição na tabela, mas também por jogar em casa. Embora não tenha tido um bom aproveitamento como mandante até aqui, mas a postura do Guarani com os reforços, com as mudanças no time inicial, estão chamando a atenção de forma positiva. O Guarani teve chance, deve ter algumas no segundo tempo. Chances tem, mas é aquela, né? Tem que ser mais efetivo quando chegar na reta final ali do campo. E vem trabalhando bola, a equipe do Guarani com o Luan Dias faz a abertura de bola, domina para Jefferson. Jefferson colocou para correr, ninguém ganha uma arremesso normal o Novo Horizontino. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. E Brasileirão Série B em Novo Horizonte, 10h50 passados, segundo tempo. O Novo Horizontino tem um gol de Renato, o Guarani também tem um.
Gol de Caio Dantas. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Você ligado, Gustavo Marques. Você conectado, esse sou eu. Vem o Bugre, tenta fazer o lançamento errado. A posse de bola favorece ao Novo Horizontino, que já vem trabalhando bola lá com o goleiro Jordi. E faz o lançamento lá pro campo ofensivo. Sobe essa Luciano para completar. A bola vem caindo ainda no círculo central. A posse de bola é da equipe do Novo Horizontino. Recupera o Guarani. Vem trabalhando o Bugre. Passou Pacheco. E Pacheco, se evitar a saída, seria uma boa. E foi uma boa. Evitou a saída, tentou fazer o corte. Chega para tirar a zaga da equipe do Novo Horizontino, Eduardo. Bota a bola para fora, tem arremesso manual. Arremesso manual já cobrado, domina a equipe do Guarani. Lançamento feito lá para o campo ofensivo. Sobe de cabeça, faz o corte, não consegue. A bola volta ali reboteada. Estava ali em posição irregular o atleta do Guarani. Subiu a bandeira. Me parece que o João Vitor estava em posição irregular. É isso, Coral? Exatamente, Gustavo. Tanto que o João Vitor nem reclama da marcação do árbitro ali do impedimento. O Novo Horizontino já repõe a bola. Segue 1-1, 12 minutos passados. Daqui a pouco acredito que o Pintado deva mexer na equipe do Bugre para esse segundo tempo, Gustavo. Você colocaria o... Esqueci o nome lá o The Flash, lá o Paraíso. Acho que o Paraíso... Olha... E vem o Novo Horizontino, chegou, bateu pro gol, bem posicionado, Vladimir segura a bola em seus braços como segura uma criança em segurança. Quase o Novo Horizontino completa o Coral. É a segunda finalização do Giovani na partida, a primeira em direção ao gol. No primeiro tempo ele chutou pra fora. Olha o Novo Horizontino, o Guarani se perdeu todo, chegou, bateu pro gol na trave, no rebote, completa pra fora. É o que eu disse, o Coral, no intervalo. Se errar, vai perder. O Guarani bate cabeça ali, a dupla de zaga. O Novo Horizontino teve a chance, a bola explodiu na trave. Quase o segundo gol do Novo Horizontino, Coral. E era o Giovani na primeira oportunidade, o volante que tinha acabado de chutar. Eu falei que ele gosta de chutar no gol. E o Guarani errou da mesma forma que o Novo Horizontino falhou no primeiro tempo, na saída de bola ali pelo lado direito, no mesmo lugar do gramado. E aí o Novo Horizontino não tem nada a ver com isso. O Fabrício Daniel recuperou a bola, o Giovani num chute cruzado, a bola explode no travessão e na sequência o Paulo Victor estava livre, leve e solto para fazer o segundo pro Grêmio Novo Horizontino, chutou para fora, sem direção, sorte do Guarani. O Bugre agora teve mais sorte do que juízo, se mantém no placar 1-1, viu, Gustavo? É isso aí, parece ter uma falta, o Guarani ganhou uma falta lá no campo ofensivo, é isso? O Guarani tem falta. Isso. Já vai ser cobrado lá no círculo central, na intermediária. Você ligado, você conectado, tem falta para a equipe do Guarani. Luan Dias na bola. O Bugre vai empatando o jogo fora de casa, 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. Quase 14, a informação. Agora sim, 14, a informação chega. Com a saída do Vagninho, o Eduardo Batista mexe no esquema tático. Antes no 3-5-2, Vagninho funcionava como ala, agora jogando no 3-4-3. Lançamento lá pro campo ofensivo, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta pro Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado junto com a gente. Olha o lançamento feito completo. Vem tocando bola para Pacheco, para a equipe do Guarani. O toque foi certo. Vem Luan Dias, tentou passar o primeiro, não conseguiu. Voltou para o Caio Dantas. Caio Dantas faz a inversão de bola, domina o lançamento. Se perdeu tudo. Quem era lá que se pegou o Luan Dias? João Vitor. Se perdeu tudo. A posse de bola favorece a equipe do Novo Horizontino, que vem tocando bola no sistema defensivo. O lançamento é feito, sobe de cabeça, completa ali a zaga do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada. Olha que perigo. Não faz isso não. Não faz isso não. Pelo amor, não assusta não, 15 agora, passados desse segundo tempo, vem tocando a bola a equipe do Guarani. O jogo tá rápido, né, Gustavo? Que coisa. Bate cabeça ali o Guarani, como disse o Wendel Coral, não voltou na mesma intensidade, hein? Voltou meio morno o Bugre nesse segundo tempo e ali pediu falta, não ganhou. A posse de bola favorece. Se for esperar o árbitro marcar a falta, vai ficar esperando, hein, o Coral?
espera ser Exatamente, muito menos dar o cartão, né? Como ele não fez no primeiro tempo, apenas um por reclamação pro Rodolfo, que já nem está mais no gramado. Enfim, não tô gostando do Guarani não, viu? O susto que tomou agora de joelho, o Giovani tirou o marcador, bateu na trave, depois o Paulo Vitor chutou pra fora. É ruim porque o Novo Horizontino vai gostando do jogo e vislumbra aquela oportunidade real de vitória, né? Que pra eles voltariam pro G4 em um eventual triunfo contra o Guarani. Acho que o Pintado já tá na hora de começar a pensar no esquema em algumas peças do banco de reservas, talvez um Lucas Paraíso, o Marlon também, que é um bom jogador. Enfim, daqui a pouco aí chegaremos aos 20 minutos. Acho que muito em breve o Guarani terá mudanças no time, porque não tá legal a postura no segundo tempo, Gustavo. E vem dominando bola a equipe do Novo Horizontino lá pelo lado direito, saiu. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Se é cobrado, Jefferson fez o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno perdeu Bueno. Perdeu aonde não podia perder. Vem os caras, tira a zaga do Bugre. E completa o lançamento. Vai Dantas. Tentou, não conseguiu. A bola volta com o Jordi. Jordi é o goleiro, pega a cabeça. Fez o lançamento, aperta. Vem tocando bola como tem liberdade o Novo Horizontino. O Guarani volta desorganizado. Falhou. Vai fazer o Guarani. Não conseguiu pegar o Caio Dantas. Bate cabeça também o Novo Horizontino, hein, Coral? Os dois times um pouco nervosos na saída de bola, né? E isso pode acarretar em gols, tanto pro lado do Guarani quanto pro Novo Horizontino, como foi agora. Mas o Guarani não soube aproveitar, perdeu um pouco do timing ali depois do bote dado. O Guarani segue no ataque lá pela ponta esquerda. Lá vem o Guarani, João Vitor, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, tira a zaga do Novo Horizontino. A bola volta viva, a posse de bola é do Guarani. E Pacheco ajeitou, domina com o Bispo. Bispo a devolução para Pacheco. E Pacheco dominou, fez o toque pro Bueno. Bueno se passar, vai escancarar. É pro Pacheco, linha de fundo, cruzamento dentro da grande área, vai Dantas, passou, voltou, vai João Vitor. Volta a bola para João Vitor. João Vitor domina, ajeita essa bola, erga a cabeça, fez a devolução, domina ali para ajudar. Quem chega para ajudar, conseguiu fazer o giro. Luan Dias tentou fazer o toque pro Dantas. Dantas caiu lá dentro da grande área, se perdeu todo, caiu. A arbitragem marca a falta. O Coral, teve uma trombada ali, não sei se foi trombada. Olha o Marlon, hein? Vai entrar. Teve ali um conflito dentro da grande área que o Dantas caiu. Você viu alguma coisa de irregular ali dentro da grande área? Não, contato de jogo, viu, Gustavo? Fiquei com a sensação de que não foi o pênalti, não. O árbitro também não entendeu assim. No momento que o Pintado mexe pela primeira vez, hein? Foi embora o João Victor. A última ação dele na partida foi embora o 19 e entra o 8 Marlon, que o senhor tanto queria, vai entrar. Sai o 19 João Victor, 8 Marlon, já em campo. O Novo Horizontino vai fazer mais uma também. Vem o Luca, o 11, o atacante, ídolo aí do rival do Guarani da Ponte Preta, vai entrar no jogo. Já te confirmo no lugar de quem vai subir a placa. Vai ser a quarta alteração do técnico Eduardo Batista. Apenas uma do Guarani, Marlon no João Victor. E pro Luca entrar com a 11, quem vai embora é o Fabrício Daniel com a 77. Com essa alteração, o Novo Horizontino mexe em todo o ataque. No que foi no primeiro tempo de Fabrício Daniel, Vagninho e Rodolfo, agora com Paulo Vitor, Luca e também Neto Pessoa. Ô Coral, você concorda com a mudança do Pintado? A entrada do Marlon? Tudo bem, eu concordo com a mudança, o Marlon deveria entrar, mas você concorda no lugar de quem ele entra? Não concordo. Pra mim, eu tiraria o Ayrton. O Ayrton, pra mim, vem num jogo, teve boas oportunidades no primeiro tempo, mas o João Victor mais acionado. Lá pela ponta esquerda, no lado mais fragilizado da defesa do Novo Horizontino, que é o lado direito com o Luizão. Eu tiraria o Ayrton pra colocar o Marlon. Mas ele tirou o João Victor, que voltou de suspensão. Vamos ver se dá certo. E vem dominando aí que é pelo Novo Horizontino, lá pelo sistema defensivo, 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. Olha a abertura de bola, olha a avenida, pelo lado direito, vem descendo o Novo Horizontino, cruzamento na grande área de primeira, desvio. A bola vai pra fora, escanteio pro Novo Horizontino, Coral. Teve o desvio, o árbitro pede pra esperar ali do Matheus Salustiano, de um possível pênalti, mas pra mim a bola bate no ombro dele, tá? Não bate no braço. O escanteio deve ser confirmado, o árbitro de vídeo checando o lance, mas ao que tudo indica, já foi liberado o escanteio lá pela ponta direita. E vai pra cobrança lá de escanteio, 20 minutos, Eduardo na bola, cruzamento, sai, e pra tirar, afastou, furou, o Novo Horizontino furou, também o atleta do Guarani, mas a posse de bola do Bugre, lançamento feito na correria total, completa de cabeça, tirou o perigo, a bola volta ali, reboteada, a posse de bola é da equipe
equipe do Novo Horizontino outra vez, que trabalha essa bola, toque feito, domina, foi pra cima e conseguiu passar, vem descendo o Novo Horizontino outra vez, chega pra tirar ali a zaga do Guarani, completa, fez o toque, vem pra Marlon fez ali a devolução pra Bispo dominou, já fez o toque, domina pelo lado direito, vem descendo a equipe do Guarani com Luan Dias do círculo central, já fez o toque pro Bueno, Luan Dias abre o jogo, vem descendo o Guarani, Dantas já fez o toque, domina ali pra Jefferson, a devolução feita pra Luan Dias dominou, tem o Bispo aqui, ele preferiu soltar essa bola pro Marlon passou, foi tocado, pediu falta, ganhou, falta pro Guarani lá pelo lado esquerdo, Coral. Cometida pelo Luizão, camisa 25 pra cima do Marlon, que entrou há pouco, mas já tá sendo bem participativo no jogo, né, Gustavo? Camisa 8, o baixinho Marlon entrando bem, falta pro Guarani. E antes, justiça seja feita, pra mim foi falta do Gabriel Bispo pra cima do Paulo Vitor, ele não entendeu assim, mas o que importa é falta pro Guarani, ainda mais perto da onde foi aquela do Fabrício Daniel quando o Novo Horizontino abriu o placar. Então quem sabe agora a virada do Bugre com ele. Luan Dias na bola, Gustavo. Luan Dias na bola sempre, ele capricha pelo menos uma vez, hein, Luan Dias. E 21 minutos, vai Bugre, quem sabe agora o gol da virada. Jogada aí bem trabalhada, quem sabe agora cruzamento errado. Não foi bem trabalhada coisíssima nenhuma. A bola tá viva, chega pra pegar o goleiro Jordi pra fazer a defesa. E completa Jordi, campo ofensivo, lançamento, chega pra pegar o Bueno. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 22 passados deste segundo tempo, 22:20. Novo Horizontino tem um, Guarani também tem um, lá no Jorge Ismael. O Jorgão empatam em 1-1, Guarani e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mudou. Diga aí. Segunda mudança do Guarani, vai embora o artilheiro Caio Dantas. Não tá gostando muito de ser substituído, tá reclamando ali o Caio Dantas, o camisa 99. Outra estreia no Bugre, anote aí, viu, Gustavo? 39, Daniel dos Anjos. Já um desejo antigo da diretoria do Guarani, chega diretamente do futebol português. Daniel dos Anjos com a 39, já em campo no lugar do Caio Dantas. Mudança, o Coral, também não concordo aí. Acho que o Dantas é um jogador que, numa jogada individual, numa roubada de bola, numa trombada, ele pode fazer diferença pro Guarani, né? É isso, eu não tiraria o Dantas, não é artilheiro da equipe, precisa só de um toque na bola. Acho legal a entrada do Daniel dos Anjos, mas certamente o Pintado entendeu que o time ficaria muito pesado, né? Com dois homens de frente, dois camisas 9 lá no campo ofensivo. Enfim, não quis tirar o Ayrton, mas vamos ver se dá certo aí Daniel dos Anjos fazendo a estreia. E assim como ele, o Marlon também veio do futebol português. Rapaz, o que o Guarani tem no elenco de jogador que veio do futebol português é uma coisa astronômica, hein? O Marlon era do Gil Vicente, vai fazer o seu 20º jogo com a camisa do Guarani, tá por empréstimo junto ao Gil Vicente, ao Bugre até o final da temporada. 19 jogos, nenhum gol marcado e também nenhuma assistência pro camisa 8 Bugre. Você ligado, você conectado. O Ismael Fernandes mandando aí abraço pra galera do Piauí. Um abraço pro Piauí. E vem dominando o Marlon. O Marlon, lançamento feito, linha de fundo. É agora, quem sabe agora, cruzamento. Pega Jordi. Jordi, o goleiro do Novo Horizontino, pra fazer a defesa. A bola volta ali, reboteada. Vem descendo o Novo Horizontino no contragolpe no círculo central. Lançamento feito, consegue ali girar. Fez o toque, chega pra apertar ali a zaga do Guarani, quase que rouba essa bola, mas não consegue. Vem a equipe do Novo Horizontino, consegue fazer o giro, deu certo lá pela ponta direita. Vem descendo o Novo Horizontino, a tabela feita pra ninguém, pra fora. É tiro de meta pro Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 25, diga aí, Coral. Sobre o Daniel dos Anjos, centroavante de 28 anos, nas últimas 3 temporadas ele esteve no Tondela de Portugal.
os números dele por lá: 102 jogos, 21 gols marcados e 7 assistências nessas 3 temporadas. Chegando aí na marca aí de 300 simultâneo. Tá? Estávamos com 320, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Vem o Guarani, cruzamento na grande área e falhou o Jordi junto com o zagueiro. A bola vai pra fora, escanteio, quase o segundo gol do Bugre, o Coral. A falha de comunicação entre o capitão Renato Palme com o goleiro Jordi quase possibilitou no segundo gol da equipe do Bugre. Tira o perigo ali o zagueiro capitão da equipe do Tigre. Escanteio para o Bugre, Luan Dias da bola. Luan Dias da bola, fez o toque para Marlon. Marlon invadiu a grande área, fez tudo certo. E vai bater no cabeça ali a equipe do Novo Horizontino. Tá caída, a arbitragem marca a falta. Público e lá no Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasio, o Jorjão. Público aí, o Coral. Público pagante 1.817. Público não pagante 387, com isso um público total de 2.201 torcedores para uma renda bruta de R$ 30.345. Repetindo, público total 2.201 torcedores para uma renda bruta de R$ 30.345. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem tocando a bola aí, equipe do Guarani, se perde tudo, a bola volta ali, reboteada, vamos Bugre, tenta a devolução, não consegue, aperta o Guarani, conseguiu pegar ali o Daniel dos Anjos, o toque feito, volta a bola com o Bispo fez o toque para Pacheco, Pacheco pelo lado direito, fez a inversão, bonita jogada, a devolução, Marlon dominou, voltou pro Ayrton tentou a devolução para Marlon, pega o goleiro. Gustavo, quando tem a oportunidade, vou dizer um negócio pra você, hein, Coral. O Marlon tá nervoso, cara. Desde a hora que ele entrou, eu vejo ele com muita vontade. Vídeo lance do escanteio agora, muita vontade, indo pra cima. Calma, tranquilidade pro Marlon. Tá muito afobado, tem futebol, pode ser uma boa pro Guarani, mas tá muito nervoso o camisa 8 Bugrino, Gustavo. Vem tocando a bola aí, equipe do Novo Horizontino lá pela ponta, fez o toque ali, descendo ali com o camisa número 4, que é o Patrick. Patrick fez o toque para Giovani faz a inversão de bola, domina a equipe do Novo Horizontino lá pelo lado direito, fez a devolução feita lá com a linha de fundo, vai pra cima o Novo Horizontino, a devolução para Giovani dominou, fez o toque, escancarou, chega para tirar a zaga do Guarani, mas devolve de graça para a equipe do Novo Horizontino, a posse de bola ainda é do Novo Horizontino, chega ali o Pacheco para roubar essa bola, conseguiu, e ali ganha, me parece que é o escanteio, é isso, Coral? Tá marcado o escanteio, viu, Gustavo? Já anote aí, ó, vão vir mais 2 mudanças no Guarani, Lucas Araújo e Lucas Paraíso. 2 Lucas vão entrar daqui a pouco, a ver quem vai embora, viu, Gustavo? Luan Dias ou o Bispo? E na bola, vamos lá, é a mudança primeiro... No Novo Horizonte. Aliás, no Guarani. No Guarani, vai embora o 30. Ayrton para a entrada do número 7, Lucas Paraíso. Ayrton vai embora com a 30, Lucas Paraíso com a 7 já em campo. A mudança no Guarani também vai embora o número 10, Luan Dias, para a entrada do 21, Lucas Araújo. Luan Dias vai embora com a 10, Lucas Araújo com a 21 já em campo. E a última do Grêmio Novo Horizontino, só confirmar ali, vai embora o número Eduardo, vai embora o número 21, para a entrada do camisa 8, William Farias. Então 21, Eduardo vai embora, 8, William Farias já em campo. O Novo Horizontino mexeu a 5 vezes, o Guarani 4. William Farias então no lugar de Eduardo, você ligado e conectado. Gostou da mudança do pintado, Coral? O Luan Dias sai talvez ali por cansaço, né? E o Ayrton automaticamente para a entrada do Lucas Paraíso. Agora o ataque tem Lucas Paraíso, Marlon e também Daniel dos Anjos. A entrada do Lucas Araújo é para, quem sabe, recompor o meio-campo, preencher mais o meio-campo e quem sabe ali para ter uma função mais para armar o time, o camisa 21, porque ele tira aquele cérebro pensante, camisa 10, a ver como vai atuar na criação das jogadas do Guarani. Faz o toque, domina no círculo central, trabalha a bola o Marlon já fez o toque, Bueno caiu, pediu falta, ganhou, falta perigosa pro Guarani. Falta perigosa pro Bugre. O Bueno foi tocado, a arbitragem em cima, marca a falta e se caprichar, é perigo outra vez, hein, o Coral? Vai ser bola aérea lá pros zagueiros, né? O Matheus Salustiano, o Léo Santos, enfim, são homens grandes que podem chamar a responsabilidade. Ali em uma possível cabeçada,
É bola a favor do Bugre. Quem sabe agora, Gustavo? Você ligado, você conectado. Quem sabe agora, vamos Guarani. Na bola, Jefferson. Jefferson na bola, vamos Guarani. Em busca do gol. O cruzamento. Meu Deus, como faz um cruzamento desse, hein? Misericórdia. Será que ele enxergou a grande área lá pelo lado esquerdo? Gustavo, diga aí, Coral. O Novo Horizontino mexeu a 5, automaticamente não pode mais mudar. O Guarani mexeu só 4, mas também não pode mais mudar. Porque o João Victor entrou, aliás, o Marlon entrou no João Victor sozinho. E depois o Daniel dos Anjos entrou só no lugar do Caio Dantas. Então já fez as 3 paradas, o técnico pintado vai embora. Cruzamento fechado, passa por todo mundo e vai embora. Era a oportunidade do Bugre. Era a oportunidade do Guarani fechado. Passou por todo mundo. Meu Deus, passou pouquíssimo ali, um pouquinho da cabeça do Bispo. Quase seria o segundo gol do Guarani, hein? E certamente faria o Gabriel Bispo ali na segunda trave, o cruzamento fechado ali no escanteio do Guarani, tentou surpreender o goleiro Jordi, a bola foi embora pela linha lateral, passou por toda a extensão da área. Novo Horizontino tenta sair jogando, 32 do segundo tempo, segue 1-1, Gustavo. Você ligado, você conectado, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, vem tocando bola a equipe do Novo Horizontino, cruzamento da grande área, sai de cabeça para tirar a zaga da equipe do Novo Horizontino. A bola falta ali, reboteada, sobe de cabeça, faz o corte, domina com o Marlon. O Marlon fez o toque, deu certo, faz a inversão de bola na categoria, na correria total. Vem dominando a equipe do Guarani, vem com o Paraíso. O Paraíso faz a abertura, e agora vamos Guarani, capricha Bugre, capricha Guarani. Eu fico pensando, Daniel dos Anjos, como é que um jogador consegue fazer um negócio desse? Tinha várias opções de bater pro gol, de fazer o toque. Ele fez sei lá, que coisa, hein, Coral? Foi mal o Daniel dos Anjos, no primeiro toque da bola dele, hein, com a camisa do Guarani. Fez essa pataquada aí o Daniel dos Anjos. Mas a dele é chutar pro gol. Não interessa, né? O jogador de futebol tem que saber no mínimo todos os fundamentos básicos. Ele erra um passe gritante, agora grotesco. O Marlon ficou na bronca com razão. Daniel dos Anjos, o cartão de boas-vindas dele, ridículo, hein? E vem o Guarani outra vez, solta essa bola, Anjos. Misericórdia. Meu Deus do céu. Meu Deus, ridículo, hein? Cara do céu. 2 toques na bola, 2 passes. As 2 aparições dos Anjos foi misericórdia, horrorosa. O problema é que agora ele literalmente devolveu pro Novo Horizontino, né? Não tinha ninguém do Guarani na bola. Pelo amor de Deus. E o Novo Horizontino não tem nada a ver com isso, já cobrou ali, mas a arbitragem fala não. Tem que esperar eu decidir apitar. Que coisa! O Guarani vai empatando o jogo. 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. Vem trabalhando essa bola, faz abertura de bola. Faz ali o toque, domina com o Patrick. Patrick, o número 4, já faz o toque pra Giovani. Giovani fez a aparição lá na frente, fez o toque. Lá vem o Novo Horizontino, bateu pro gol! Vladimir espalma pra fora. É escanteio pro Novo Horizontino, Coral. É um chute ali que veio lá da lateral, né? Lá da ponta direita. Aparentemente seria um cruzamento, mas chutou mesmo. Primeira boa defesa do Vladimir na partida. Escanteio lá pro Novo Horizontino pela ponta direita, Gustavo. E tem escanteio pro Novo Horizontino. A bola tá viva dentro da grande área. Toque de cabeça, afasta a zaga do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada. Vai Marlon tentando pegar essa bola. Vem caindo aqui tranquila pro goleiro Jordi. 34 minutos. Novo Horizontino tem 1, Guarani também tem 1. Você ligado e conectado junto com a gente. 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. Você ligado. Não lembra o Sidão um pouquinho de lado, Rendel Coral? Lembra bem, viu, Gustavo? Lembra bem, realmente. O goleiro Jordi ali. A fisionomia lembra um pouco, sim. Vem dominando a equipe do Novo Horizontino. Toque feito lá no campo defensivo. O tempo vai passando, 34. Daqui a pouquinho, análise de Wendel Coral. Esses 34 minutos passados do segundo tempo. Olha a trombada. Quase que perde ali o Guarani, mas ganha falta. Ganha falta ali o Bugre e deu falta pro Novo Horizontino, hein? Deu falta ao contrário, que coisa, hein? Inverteu, né? Pra mim foi falta pro Guarani, mas enfim, falta pro Novo Horizontino, já cobrado. O Novo Horizontino tem pressa, não tinha quando estava ganhando, mas agora com empate, sabe que precisa da vitória para voltar ao G4 da competição. Jogo bem corrido nos minutos finais por aqui, viu, Gustavo? 332 pessoas
simultaneamente assistindo. 335 agora assistindo. Tá bombando, hein? Obrigado pelo carinho da audiência. Vem trabalhando, bola domina ali com camisa número 5, que é o Patrick da equipe, aliás, número 4, que é o Patrick da equipe do Novo Horizontino. Já soltou essa bola, cruzamento, passa por todo mundo, completa a zaga do Bugre. Ô Coral, 35 minutos, eu quero que você venha fazer uma análise pra gente desse segundo tempo do Guarani. 35 minutos já passados aí desse segundo tempo. E o Bugre tem condições ainda de sair com a vitória? Tem sim, né? Temos mais 10 minutos de tempo complementar, fora os acréscimos aí com as substituições, devemos para aí mais 4, 5 minutos de jogo. É uma etapa complementar que começa muito lenta, com poucas chances criadas, os times se estudando bastante, principalmente o Guarani estudando o Novo Horizontino, que muda o esquema tático do 3-5-2 para o 3-4-3, volta com 3 mudanças logo de cara para o segundo tempo. Depois o jogo vai se equilibrando, não tivemos gols nessa segunda etapa, né? Os 2 tentos marcados no primeiro tempo, é o Guarani que, muito modificado agora com as alterações, foram embora os 4 homens de frente, né? Luan Dias, Ayrton, João Victor e Caio Dantas, entraram Lucas Paraíso, Marlon, Lucas Araújo, Daniel dos Anjos. Tirando o Daniel dos Anjos, o Guarani vem bem nas mudanças, né? Lucas Araújo ainda não participou muito da partida, você praticamente não falou o nome dele. Mas o Paraíso já marcando a sua presença, uma boa estatura também dentro da grande área. E por outro lado o Marlon bem participativo, mas repito, um pouco nervoso. O jogo se caminha para o empate, mas é um Guarani que mesmo jogando fora de casa, tem marcado mais presença no campo de ataque do adversário. E vem o Guarani, Marlon completa de cabeça, a bola volta ali, reboteada para a equipe do Novo Horizontino. Trabalha essa bola, vem na correria total, passa de um, passa do outro, não consegue nada, arbitragem marca falta pro Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem carregando bola outra vez o Novo Horizontino pela ponta direita. Abre o jogo, toque feito. Aperta o Guarani, vamos Bugre. Vamos Guarani, 340 agora, 345 pessoas ao vivo curtindo os canais Futebol Interior. Obrigado pelo carinho da audiência. Rouba essa bola, mas se... Meu Deus do céu, você Daniel dos Anjos é horroroso. Cara, hein? ele pisou na bola, velho. Meu Deus literalmente. Do céu. Olha isso. Meu Deus. Cara, 3 aparições e 3 pataquadas. Deus do camisa céu. 39 ali, misericórdia. Você ligado, você conectado, vai tentar fazer o lançamento lá pro campo ofensivo, a equipe do Guarani, ninguém no campo ofensivo, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, que vai empatando o jogo. Vamos Bugre, vamos Guarani, busca a vitória, quem sabe, hein? Se você fizer um golzinho, eu vou ficar muito contente, hein, Guarani? Eu vou ficar muito feliz. Pra cobrança, Pacheco fez o toque, olha os Anjos, meu Deus, olha os Anjos, a bola vai para fora, dá até medo, hein? Que coisa. Tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Deixa ali o dos Anjos, vai deixar pro Pacheco. Diga aí, Coral. Aparentemente não tá com muita pressa o Daniel dos Anjos ali. Olha lá. Olha o Pacheco. O Pacheco já fez o toque, já recebe Marlon. O Marlon dominou, foi pra cima de 2 jogadores, ajeitou. Cruzamento de Pacheco, tira, afasta a zaga do Novo Horizontino. Festival de horror. Festival aí de erros. Ambas as equipes. Domina com o Marlon. O Marlon dominou para Pacheco. Pacheco cortou bem. Cruzamento na grande área. Pra ninguém. Passa por todo mundo e vai embora. É tiro de meta pro Novo Horizontino. E o pessoal pede escanteio, hein, o Coral? O pessoal deve ter apostado aí querendo escanteio a todo momento, né? Até confirmar ali dos 7 escanteios, quantos tivemos para o Guarani, até abrindo aqui a estatística rapidamente. Segue aí, Gustavo. Gustavo. Dos 7 escanteios, 3 para o Novo Horizontino, 4 para o Guarani. Guarani com mais escanteios na partida. O pessoal que apostou aí nos tiros de canto estão desesperados por mais escanteios para a reta final, viu? Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o lançamento feito, tira completa ali a zaga do Novo Horizontino, a bola volta, reboteada, a bola passa por todo mundo e vai embora. 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. Atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B.
40 minutos. Novo Horizontino tem um, Guarani também tem um. E vem o Bugre outra vez, o lançamento feito, a jogada bem trabalhada, tenta ali fazer o toque, a bola tá viva, tira completo o Novo Horizontino, a bola volta, sobe de cabeça para completar a zaga da equipe do Guarani, volta, o toque feito, conseguiu passar, tenta ali fazer o giro, não consegue, o tempo passa, falsa, faz a inversão ali o Salustiano, a bola volta ali, a bola tá viva, sobe de cabeça ali o Marlon dominou, segurou, opa, por trás de Marlon, caiu. Falta pro Guarani, é isso, Coral? A falta foi no Marlon, mas o árbitro vai ver a situação do Matheus Salustiano, tá sentindo cãibras. O zagueirão que fez a estreia agora, né, tá fazendo a estreia pela equipe do Guarani, e detalhe, Pintado não pode mais mexer na reta final porque já fez as 3 mudanças. Aliás, as 3 paradas em 4 mudanças. Então o Matheus Salustiano vai ter que ficar no sacrifício aí, viu, Gustavo? E a falta frontal pro Guarani, tá um pouco longe, mas pode trazer perigo. Você ligado, você conectado junto com a gente, tem falta para o Guarani, tem falta para o Guarani, vamos, Bugre. Cãibra, hein? Vai ter que ficar no sacrifício, cara. Que coisa, hein? Mas é um erro do técnico? Parar e não mudar? Ele vinha em atividade pelo Brusque, né? Não, eu falo o erro do técnico. Fazer as 3 paradas, como você falou? Porque você pode até 5, né, Gustavo? Sabendo que o jogo tá dessa forma, 1-1, com chances reais pros 2 lados, pelo menos guarda alguma alteração, né? Acho que aquele erro foi a segunda, né? Pra saída do Caio Dantas, pra entrada do Daniel dos Anjos. Vai pra cobrança, tem falta ali o Jefferson e Marlon na bola, quem sabe agora no golzinho de falta. Chega Jefferson batendo pro gol, pega o goleiro. Bem posicionado para fazer a defesa. E completa ali o goleiro, faz o lançamento para o campo ofensivo. E conseguiu, hein? Conseguiu acionar ali o atleta da equipe, o Paulo Vitor da equipe do Novo Horizontino. Se perdeu todo. Parece ser o escanteio para o Novo Horizontino no jogo. Lado esquerdo. Momento que chegamos quase na marca de 400 ouvintes, hein? Ou 400 pessoas que estão ligados. Gustavo Marques falou que se chegar a 400 ele tira a camisa, hein? Você tem que ganhar, Bugre. Vai pra cobrança e escanteio, tira de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada lá pelo lado direito. Cruzamento na grande área, completa a zaga da equipe do Novo Horizontino. A bola volta outra vez, reboteada. A bola tá viva, não é possível. Tira daí, meu Deus do céu. Manda a bola pra fora. Não foi o Pacheco, né? Não foi o Daniel. Aí eu falo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Que coisa. Vai pra cobrança lá de arremesso. A bola tá viva dentro da grande área. Tira daí. Pelo amor de Deus, completou. Chegou batendo pro gol pra fora. É tiro de meta pro Guarani. 43 minutos. 43 passados desse segundo tempo. Coral, agora na força, é na vontade. Agora como é que fica? 43? Ou... Agora é na raça, né, Gustavo? Porque os jogadores já completamente cansados, né? Bem extasiados no segundo tempo. Quase 90 minutos de jogo já de bola rolando. É na base da superação, né? O Guarani precisa muito do resultado, até mais que o Grêmio Novo Horizontino. Vamos lá. E deu certo, chegou batendo pro gol, pra fora. Ali ó, foi o Daniel que bateu, hein? Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Você parece não estar gostando muito do Daniel. Não gostei não, hein? Quem foi que contratou esse? Foi o Toninho. Foi o Toninho Cecílio? Foi o Toninho. Então tá explicado porque o Toninho Cecílio foi mandado embora, né? A partir de agora, todos que chegarem são do Pastano, mas antes dele... Agora eu entendi porque não tá mais no Guarani, o Cecílio, né? Pelo amor de Deus, o Cecílio. Vem dominando aí a equipe do Novo Horizontino. Rouba a bola aí, Guarani. Vai, Bugre. Vai, Matheus Bueno. Quase rouba essa bola. Vem o Novo Horizontino, já abre o jogo. Domina aqui na ponta, chega ali pra fazer o corte. O Marlon valente pra cima dela, não consegue. Escancarou, Paulo Vitor fez o toque. Nossa, azeitou, bateu pro gol. Pega, goleiro Vladimir. Teve um desvio antes. Pega ali. O desvio foi no William Farias, é isso? A bola fica. O chute foi do William, o desvio foi do Salustiano, ficou fácil ali pro Vladimir. Novo Horizontino tem um, Guarani também tem um. Lançamento feito, fica lá com o goleiro. Cara de empate, hein? Tá com cara de empate. Aperta o Novo Horizontino, 1 pro Novo Horizontino, 1 pro Guarani. Canais Futebol Interior, que nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lançamento, pegou o Jordi.
Jordi para fazer a defesa. Mais 4. Mais 4 nesse segundo tempo. E aí, concorda, Coral, com esses 4? Tivemos 9 mudanças, mas 3 foram no intervalo já, né? Então não entra na conta. E se tivéssemos tido essas outras 3 também no tempo normal, seria pelo menos uns 5, 6 minutos ali. Tá justo os acréscimos, viu? Novo Horizontino tem um, Guarani também tem um. Você ligado, você conectado junto com a gente. Vem dominando aí a equipe do Guarani do Novo Horizontino. Faz a abertura de bola, faz o toque, domina, tenta ali criar a jogada, faz a inversão de bola lado esquerdo, tentou passar, não conseguiu. Escancarou, chegou o cruzamento, tira Salustiano. Completa, tira a zaga do Guarani. A bola volta, reboteada, tem a posse de bola ali com o Paraíso. Opa, foi puxado. Ali o assistente em cima não abre a boca pra nada, hein? Nem pra auxiliar a arbitragem, mas estava muito claro que ele não precisou nem falar nada. Falta pro Guarani, o tempo vai passando, 46 minutos, você ligado, você conectado, vamos até 49. O Guarani vai empatando o jogo, o Novo Horizontino tem um, Guarani também tem um. 4 minutos de acréscimo, deu o árbitro da partida. O Bugre necessita da vitória. Um pontinho aí, por conta da circunstância do campeonato, não é bom esse ponto, mas o jogo tá bom, o Coral? No jogo sim, mas a situação no Guarani não tem mais aquele luxo de empatar fora de casa, né? Se o Guarani ficar empatando os jogos fora de casa e não vencer em casa, vai terminar rebaixado, então o Guarani precisa vencer independentemente se joga dentro ou fora, viu, Gustavo? É verdade, o Novo Horizontino tem um, Guarani também tem um, tem arremesso manual que vai ser cobrado pelo Guarani, tem atleta do Novo Horizontino, tá caído no gramado. Tá caído no gramado ali o atleta da equipe do Novo Horizontino. Tem arremesso manual, Pacheco na bola. Tudo ok. Tem Pacheco na bola. Você recebeu ali devolução, Condomaro. Que coisa. Faz ali o toque, recebeu, caiu 2 jogadores em cima, marca a falta, aí complica. Aí o tempo vai passando, vamos Guarani, vamos Bugre necessita da vitória. 47, aperta, vem tocando a bola a equipe do Novo Horizontino. Abre o jogo próximo lá do Círculo Central. 433 pessoas, olha, ligadas junto com a gente. Obrigado. O senhor vai pagar a promessa da camisa? Não, aí se fosse com a vitória, imagina, 400 com a vitória, aí... A gente fazia. Tem 1 minuto e meio ainda, né? Já pensou? Aí eu tenho que pagar. Se fizer um gol aí não vai ter jeito, hein? Vem dominando aí a equipe do Novo Horizontino. Cruzamento na grande área. Sobe de cabeça para fazer o corte. A bola volta ali, reboteada. Fez. Opa! Trombada para cima do atleta da equipe do Guarani. Não marcou nada o árbitro. Esse não gosta, hein, o Coral? Esse não gosta. Deixa todos os contatos. Vem tocando a bola outra vez, lá a equipe do Novo Horizontino abre o jogo, vem tocando a bola lá pelo lado direito, faz ali o toque, a devolução feita, vai fazer a inversão, deu certo, domina com o Patrick, e Patrick pro Novo Horizontino, ele passa, olha, vê com quem joga, fez o toque outra vez, vem tocando a bola, o tempo vai passando, o Novo Horizontino vai prendendo a bola no campo ofensivo, ali pra Giovani já faz o toque, se perdeu todo ali, vem carregando outra vez a equipe do Novo Horizontino, cruzamento dentro da grande área, toque de cabeça. Passa por todo mundo, evita ali o que seria o escanteio para o Novo Horizontino. A posse de bola é do Guarani. É o último ataque. Fica tranquilo. O Guarani tá contente com o empate, né? Tá contente com o empate. O Guarani não consegue vencer ainda nessas. Aliás, venceu uma, apenas o Botafogo, né? Mas fora de casa não vence. Não vence, depois não ganhou de mais ninguém. Veio o Novo Horizontino, evitou a saída, pelo amor de Deus. Passa e vai embora. Vai, passa por todo mundo e vai embora. Vai terminar o jogo. O Jefferson Ferreira de Moraes. O Guarani empata com o Novo Horizontino, ergue os braços. Jefferson Ferreira de Moraes, o Guarani empata o jogo com o Novo Horizontino, Coral. É um empate por 1-1, né, Gustavo? Primeiro tempo muito melhor, né? Primeiro tempo mais aguerrido, com mais chances para os dois times. O Novo Horizontino teve as melhores oportunidades na etapa complementar, não conseguiu sair com a vitória. Gostei do Guarani no primeiro tempo, com os reforços do segundo tempo ali, com as mudanças que aconteceram pelo lado bugrino com o técnico Pintado. O Guarani não conseguiu mostrar o mesmo desempenho que mostrou com os 11 iniciais, né? Principalmente depois da saída do Caio Dantas para a entrada do Daniel dos Anjos. O Bugre não foi mais o mesmo. É um empate que teoricamente não é ruim, mas quando olha para a tabela, vê a situação do Guarani, que precisa vencer independentemente se joga como mandante ou fora de casa, poderia ter sido melhor. O Bugre poderia ter somado mais 2 pontos, mas pelo menos traz um ponto para Campinas agora.
para a sequência da Série B, aguardando ali a saída dos jogadores. Vai ver quem vai falar com a televisão, a emissora detentora dos direitos de imagem, mas o Guarani chega ali a 11 jogos sem vitória. São 4 empates e 7 derrotas nesse período, mais de 2 meses sem saber o que é somar 3 pontos. Próximo jogo da equipe do Guarani, que vai ser contra o Goiás, no Brinco de Ouro, no próximo domingo, dia 21, a partir das 4 horas da tarde. O Bugre vai receber o Goiás no Brinco. O Goiás, que agora é o 9º colocado com 21 pontos, vai jogar daqui 4 dias, vai jogar na quarta-feira contra o Operário. Então olha só, hein, Gustavo, o Guarani vai ter mais de uma semana de preparação, enquanto o Goiás apenas 3 dias. Isso pode impactar de alguma maneira. Bora ouvir ali os jogadores saindo, a começar pelo atleta do Novo Horizontino, o Giovani, vai falar a camisa 5. Próxima partida. Concordo com você, viemos de um jogo muito bom fora de casa, uma vitória boa, que nos deu moral, nos deu força. Se não me engano, essa foi tá sendo a primeira sequência de 2 jogos em casa, que não tínhamos tido ainda, né? Vamos pegar a Chapecoense na próxima quinta-feira. E sabíamos que a gente somar 6 pontos em casa seria muito importante para nos dar ainda mais força pro campeonato, né? Mas é isso, eu acho que hoje nós erramos muitos passes, tomamos decisões erradas durante todo o jogo. Eu acho que nossa equipe também sentiu um pouquinho cansaço, mas eu acho que não faltou luta, lutamos, tentamos até o final. O Guarani também fez uma grande partida, eu acho que também duelou bem, disputou bem o jogo. Mas é isso, nem sempre vamos vencer, importante que nós somamos um ponto. E agora, como eu falei, a sequência de 2 jogos em casa, precisamos vencer o próximo jogo pra gente seguir forte nessa busca do G4. Próximo jogo do Novo Horizontino contra a Chapecoense, no dia 18, quinta-feira, a partir das 9 horas da noite. Esperando aqui alguém do Guarani também para falar. Os atletas estão indo para os vestiários, mas agradecendo o carinho que recebeu do torcedor bugrino lá em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Novo Horizontino agora não perde há 5 jogos. Sequência de 3 empates e 2 vitórias. Poderia ter entrado no G4 em caso de vitória, mas como empatou, fica com 23 na 6ª posição, mas com toda a rodada ainda por completar. Bora ouvir o Matheus Salustiano, hein? Zagueirão que veio do Brusque, atuou no sacrifício na reta final com Cãibras, fez a estreia pelo Bugre, então vai falar a partir de agora. Matheus Salustiano, camisa 13 da equipe do Guarani, novo reforço aí para a zaga do Bugre, que tem a 2ª pior zaga da competição. Bora ouvir então o Matheus Salustiano. O que o time pode melhorar para conseguir voltar a somar pontos? Acho que a gente fez uma grande partida hoje, né? Diante das circunstâncias que a gente veio vendo dentro da competição. O adversário que está brigando na parte de cima da tabela, né? Hoje a gente sabe que nós somos os últimos colocados do campeonato. A gente não tem mais que olhar para baixo, né? A gente tem que olhar para cima, pensar em pontuar cada vez mais para sair dessa situação. A gente tem um time forte, um time que está trabalhando, aguerrido. A gente tem jogado bem, tem criado. A gente está faltando a gente transformar as boas atuações que a gente vem tendo em vitória, né? Aquele detalhe do futebol que falta na hora de matar uma jogada ali no ataque. Eu acho que a gente teve as melhores chances do jogo hoje, mas o empate não foi um resultado ruim fora de casa, né? Agora a gente tem um jogo em casa e a gente tem a obrigação de ganhar dentro de casa, né? Essa vai ser a nossa sina agora, pontuar fora e ganhar em casa para a gente poder sair o quanto antes dessa situação dentro da competição. Fala bem o Matheus Salustiano. Ele teve um bom desempenho também, uma boa estreia. Atuou no sacrifício camisa 13 do Bugre, que olha, credencial para ser titular da equipe para a sequência da temporada, colocando o Lucas Adel no banco. Tem o René Santos ainda, que hoje cumpriu suspensão de lá de 2018, quando jogou pelo Paraná. Volta também para o jogo contra o Goiás para fazer a estreia. Enfim, o Guarani então joga só daqui uma semana, mas o Bugre permanece na lanterna com 7 pontos, 11 jogos sem vitória. São 7 derrotas e 4 empates. É isso aí, ô Coral. Quero agradecer aí pelo trabalho e até a próxima oportunidade, hein? Parabéns aí pelo trabalho. Sucesso sempre. Estarei aqui sempre torcendo por você. E numa próxima oportunidade, quem sabe a gente poder trabalhar junto. A recíproca é verdadeira, viu, Gustavo? Parabéns também pelo trabalho. Sempre um prazer inenarrável estar aqui ao seu lado em mais uma jornada esportiva. A terceira, hein? Desde que o projeto começou. Uma honra muito grande. Que mesmo nós, né, nas nossas correrias diárias, você no seu trabalho, eu no meu também, é um pouco difícil da gente encontrar, da gente
se encontrar para bater aquele papo e tudo mais, mas sempre que possível estaremos juntos aqui, sempre que Carlos Corsato nos escalar. Hoje substituiu o Albert Cavalcante, que costuma ser o seu parceiro por aqui. O Albert não pôde estar presente. Um abraço, inclusive, ao Albert Cavalcante. Sempre um prazer, até a próxima e dias melhores aí pro Guarani, quem sabe, viu, Gustavo? Valeu, esse é o Wendel Coral. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. É isso aí, meus amigos, estamos de volta junto com todos vocês, ligados aqui, conectados aqui no Futebol Interior. O Guarani que empatou fora de casa com o Novo Horizontino. O Bugre que ainda busca reabilitação no campeonato. O Guarani agora chega a 7 pontos, apenas 7 pontos conquistados aí em 15 rodadas, em 15 jogos. O Guarani conseguiu apenas 7 pontos, continua figurando a lanterna desse campeonato brasileiro da Série B, tá certo? Agora vamos aí com o comentário final aqui nos canais Futebol Interior, analisando essa partida em que o Guarani empatou com o Novo Horizontino em 1-1. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. O Guarani, jogando fora de casa contra o Novo Horizontino, buscava a reabilitação. O Guarani empata em 1-1 com o Novo Horizontino. Renato marcou para o Novo Horizontino, Caio Dantas marcou para o Guarani. O Guarani que fez um primeiro tempo, na minha opinião, um primeiro tempo bom, primeiro tempo de vontade, um primeiro tempo de raça, determinação, mas continua falhando aí nas jogadas individuais, que na qual a bola não entra e o Guarani não consegue vencer. Pois bem, começa o segundo tempo. No primeiro tempo o Guarani teve mais posse de bola do que, por incrível que pareça, teve mais posse de bola que a equipe do Novo Horizontino, mas fez o gol com o Caio Dantas empatando. No segundo tempo o Guarani volta meio morno, meio sem vontade, vê a equipe do Novo Horizontino criar. Até então o Guarani toma coragem de mais uma vez ir para o campo ofensivo. Algumas peças que o Pintado colocou em campo que, na minha opinião, não surtiram resultados, né? Olhando numa análise da partida, o Bugre jogando fora de casa, como no todo do que foi essa partida contra o Novo Horizontino, um empate bom, olhando para o jogo. Mas para a competição o Guarani não tem o privilégio, não tem aí o crédito, né, dentro do campeonato para empatar. Nem para empatar o Guarani tem crédito, né? E aí, olhando no campeonato, um resultado ruim. Olhando no jogo, um resultado bom. Por ser o Novo Horizontino, tem um elenco bom no papel. É uma equipe ali que está buscando, ali tem pouquíssimos pontos aí para o G4. Olhando então na partida, o Bugre saiu com um ponto satisfeito, mas dentro da competição esse um ponto não serve para nada e o Guarani continua na zona de rebaixamento. Para piorar, continua na lanterna com apenas 7 pontos conquistados. Felipe. Comentário final. Agora vamos com as notas do jogo, hein? O Guarani que empatou em 1-1 com a equipe do Novo Horizontino. Vamos com as notas do jogo, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Começando com o Vladimir, uma nota 5 pro Vladimir. Tomou o gol, mas eu acho que não foi a culpa dele, e sim a falha da zaga. Pacheco, camisa número 28, muito acionado, foi um dos jogadores que tiveram mais posse de bola na equipe do Guarani. Eu vou dar uma nota número 5 também para o Pacheco, lateral direito do Guarani. A dupla de zaga, Léo Santos e Matheus Salustiano. Eu vou dar a nota número 5 também para o Léo Santos e também para o Matheus Salustiano. Por que nota 5? O gol do Novo Horizontino, um gol marcado pelo Renato aos 21 minutos do primeiro tempo, foi uma falha da zaga, cruzamento na grande área, nem o Léo Santos nem o Matheus Salustiano, que é um grandalhão, conseguiu tirar essa bola. Lembrando que é a estreia do Matheus Salustiano. O Jefferson também muito acionado aí neste primeiro tempo, também no segundo tempo, uma nota para ele também
é nota número 5. Vai dar nota 5 para todo mundo, hein? O Matheus Bueno daria uma nota, o número 6 para o Matheus Bueno, né? Meio campo do Guarani, Matheus Bueno. Junto com o Gabriel Bispo na volância, né? Daria nota 6. Gabriel Bispo vou dar nota 4 para o Bispo. Pouco acionado, não gostei muito do Bispo, não. João Vitor, nota 5 para o João Vitor. Também não foi aquela partida, meu Deus do céu, que partida linda, mas também não comprometeu. O Ayrton também vou dar nota 5. Acho que para o conjunto todo do Guarani seria uma nota 5. Luan Dias também bastante acionado na partida, mas também não fez uma partida espetacular. Nota 5. O Luan Dias, nota 6 para o Luan Dias. Bastante acionado, né? Teve algumas oportunidades, cobrança de falta feias, na minha opinião, mas contribuiu um pouquinho para a equipe. E o Caio Dantas, vou dar uma nota 7 para o Caio Dantas, o autor do gol do Guarani. Então a maioria dos jogadores do Guarani, na minha opinião, tiveram nota 5. Apenas o Caio Dantas com a nota 7, o autor do gol de empate aos 43 minutos. Então essa foi aí as notas do jogo, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora vamos com o craque do jogo. É claro que não precisa nem falar quem foi o craque do jogo, mas roda a vinheta que eu vou trazer para você, na minha opinião, o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Melhor em campo para mim, eu não poderia deixar de votar no Caio Dantas. Autor do gol, na minha opinião, teve nota 7 no jogo. Autor do gol e, por incrível que pareça, um golaço. Pegou de primeira aí o cruzamento do Jefferson, empurrando a bola pro fundo do gol. Gol que deu empate, deu esses 1 ponto pro Guarani. Então, Caio Dantas, para mim, foi o melhor em campo. Foi o craque do jogo, Felipe Marques. O melhor em campo, o craque do jogo. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês que mandou mensagem, uma audiência muito boa aí no YouTube. Chegamos aí, terminamos com 435 pessoas simultâneas aí ouvindo a gente nos canais Futebol Interior. Agora vamos com a ficha técnica do jogo, Felipe Marques. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro da Série B, 15ª rodada, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. O Guarani empatou com o Novo Horizontino, placar de 1-1. O Guarani foi a campo com o Vladimir, Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano, Jefferson, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, João Vitor, Ayrton, Luan Dias e Caio Dantas. João Vitor saiu para a entrada do Marlon, Ayrton saiu para a entrada do Paraíso, Luan Dias deixou o campo para a entrada de Lucas Araújo. Caio Dantas saiu para a entrada do Daniel dos Anjos. Que coisa, Daniel dos Anjos que, na minha opinião, péssimo, hein? Péssimo o jogador, que coisa, situação complicadíssima da equipe do Guarani. O árbitro da partida foi o Jefferson Ferreira de Moraes. Jefferson Ferreira de Moraes apitou o jogo. O gol do Novo Horizontino foi marcado aos 21 minutos do primeiro tempo. Gol de Renato. Renato fez o primeiro gol. E aos 43 minutos do primeiro tempo também o Caio Dantas empatou para a equipe do Guarani. Esse foi o Campeonato Brasileiro Série B. O Bugre fora de casa empatou com o Novo Horizontino. Essa foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. É isso aí, prefeito. Agradecendo o carinho da audiência de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? Os canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato. Valeu, 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 obrigado pela audiência e até a próxima. Agora nem empatou em 1-1 com o Novo Horizontino. Tchau, gente, valeu. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.